Começando mais um Estante Cinemac, hoje para falar sobre Sérgio Leone, diretor importante, uma filmografia enxuta, mas daquelas difíceis da gente construir uma estante sem, digamos, cometer algum absurdo, né? Vai ser difícil, né? Mas enfim, a polêmica está aí justamente para ser discutida, né? E comigo nessa tarefa árdua aí está o Marcos Oliveira, mestrando da UFSM. Depois você diz como mestrado, né? Patrimônio? Patrimônio. Patrimônio Patrimônio, cultural. orientado por Pelo mago Giovan Lockhorn. Lockhorn. Marcos também é fotógrafo, produtor audiovisual, tem aí um currículo na área do audiovisual e pesquisador agora também, né? Sempre foi, né? Mas pesquisador, e eu acho que quando a gente fala em Sérgio Leone, é importante a gente pensar também, né, o quão a sua filmografia inspira, né, em a gente construir visualmente alguma história. E obrigado, viu, Marcos, por ter aceito o convite claro, por termos definido que esse seria o diretor que a gente vai construir a estante. Eu que agradeço, né? E é bastante responsabilidade mesmo, falar logo do Leone, né? Mas abracei a ideia quando tu propôs lá e vamos ver se a gente dá conta. Eu gosto de lançar desafios, né? Sem o desafio não tem um propósito, né? Tem que ter sempre, né, isso como meta, né? E eu acho que o Leone, inclusive aqui a gente deu uma roubada, né? Deixar logo declaro que tem uma roubada aqui, porque o Leone, na verdade, não dirigiu todos os filmes. Ele, ainda que possa ter dirigido, é um mistério, né? Mas já explico o que houve aqui, né? Serão 9 filmes, então, na nossa estante, sendo que desses 9, 7 são dirigidos e creditados para Sérgio Leone, e 2 não. Um, né, aparece até no IMDb, ele com um certo crédito, e o outro não. Mas há histórias, né, de que houve uma produção, e quando a gente fala do filme, a gente entra nesses pormenores, tá, Marcos? E a nossa estante, então, como tem 9 filmes, ela terá 3 prateleiras, sendo 3 filmes na primeira, 3 na segunda e 3 na terceira. Evidentemente que os filmes que vão estar na terceira podem não ser filmes ruins, né? A gente sempre salienta isso porque às vezes não cabe, né? 5 filmes na primeira prateleira, então tem que organizá-los de uma forma para que você possa ter também aí um certo guia, né? Para começar pelos que estão mais acima, talvez, para sentir mais, ainda que tenha aqui uma trilogia que eu acho que a gente vai ter que separar ela, né? Talvez, ou não. Vamos entrar nesse detalhe depois, né? Mas, Marcos, né, como começou a tua relação com o senhor Sérgio Leone? O Sérgio Leone nasceu 3 de janeiro de 1929 em Roma, né? Ele foi assistente de direção de vários filmes, inclusive do Ben-Hur, Uhum. eu não tinha muita ideia disso, né? Fui ver o documentário, deixa a recomendação já de cara aqui, né? Que é o Sérgio Leone, o italiano que inventou a América, dirigido pelo Francesco Zippel, foi lançado em 2023. É um documentário fascinante. Tem entrevista do Dario Argento, do Tarantino, do Scorsese, do Spielberg, do Clint Eastwood. Nossa. Incrível, porque o Clint Eastwood não dá entrevista, né? E tá nesse documentário, entre outros, né? Jennifer Connelly fala, o Tornatore, Morricone, o De Niro, enfim, é um grande documentário para entender um pouco dessa relação aí do Leone. E no início eles falam, né? Desses contatos dele aí com os filmes, quando ele era assistente de direção, né? De filmes épicos, né? Uhum. Então eu acho que é um ponto importante. Mas como começou a tua relação? Assim, como é que tu chegou até. Como é que o Leone chegou até ti? Porque é muito novo ainda, né? Tu é produtor audiovisual, fotógrafo, né? Também enfim, mestrando, mas é novo ainda. Estamos tentando aproveitar bem o tempo, né? Tentando fazer render. Ah, mas com Leone, na verdade, quem veio primeiro foi o Western Spaghetti primeiro, né? O gênero em si que Ah, apareceu para mim, porque eu era mais novo ainda, e aí a minha reflexão ela não volta tanto tempo atrás. Mas por algum motivo, eu e meu irmão, né, que também gosta bastante de cinema, não se confunda. é bem fácil, Aqui é né? o Marcos.
Eu me confundo sempre, né, mas enfim, né. Daria pra botar ele aqui, mas eu não sabia a diferença, né. Eu não saberia, né, mas enfim. Mas, por algum motivo, né, quando a gente tinha 11, 12 anos, a gente decidiu que queria olhar Kill Bill, por não sei por que cargas d'água isso agora, né. E o Kill Bill a gente sabe que ele é aquela mistura de tanto do filme de Kung Fu, quanto o filme de faroeste. De alguma forma o Tarantino fez aquilo funcionar, e pra mim aquilo naquela idade, com 12 anos, foi uma epifania, porque eu me apaixonei, né, tanto que Kill Bill ainda é um dos meus filmes preferidos. E aí, o que que a gente faz quando a gente, adota um mentor ali, né, que foi o Tarantino por uma época? Vamos descobrir quem foi que foi mentor dele. E aí a gente se encaminhou para, bom, a figura mais mencionada ali no Kill Bill, mais evidente, a homenagem para mim é o Sergio Leone mesmo. E aí a gente viu, bom, uma grande inspiração dele foi o filme de Bang Bang, né, o filme daí descobriu o termo, né, Western Spaghetti, os filmes feitos, né, por italianos sobre o Velho Oeste. E aí, naquela época, a gente tinha locadora, ainda tinha locadora naquela época, e a gente foi atrás e foi Ah, então tu logo. não é tão novo assim. Não, não sou tão. Não sou tão. A careca entrega também. E frequentei a locadora por um tempo, né? E aí a gente foi direto pra Três Homens em Conflito. Só que naquela idade, não. Assim, eu fui esperando uma coisa, que o Bill é aquele filme histérico, aquele filme, uma síncope, né? De ideias, uma atrás da outra. E o Três Homens em Conflito é outra pegada. A gente vai falar disso mais depois, mas é um filme que ele é quase operístico, né? Ele tem tudo muito contemplativo, tudo muito lento, tudo leva seu tempo. Ele filmava tomadas muito longas. É um filme grande, acho que ele tem quase 3 horas, se não me Uhum, engano, né? uhum. E não foi, assim, a gente não terminou ele na época também. Porque era, né? Tava recém começando, tava Não recém. chegaram até a última cena? Não, não chegamos, não, não. Meu Deus! Foi um pecado, pecado. Mas junto a isso tem um fator que estava começando a gostar muito de filme de terror e livros de terror, e aí a gente estava conhecendo o Stephen King. E aí o King, ele tem ali já era ensino médio, daí ele tem a série A Torre Negra, que são Tá. 7 volumes de que conta a história do pistoleiro, o Roland, né? E aí ele volta a falar ali que a referência dele é em grande. O que inspirou ele a esse universo ali, que é o mundo médio. Acho que tem uma referência. Não acho, não. Tem uma referência ao Tolkien ali também, né? É o Clint Eastwood. E aí, vamos voltar, vamos ter que dar mais uma chance, né? Não, não pode. Daí a gente começou por um punhado de dólares, né? Daí começou pelo primeiro da trilogia, e aí que foi de volta pro Três Homens em Conflito. E aí, daí tava feito. Daí, um pouquinho mais velho, mais uns 2, 3 anos nas costas, daí já era outra visão É, e aí foi infalível, né? Daí pegou o amor mesmo, assim, pelo gênero. encaixou daí, fechou. Encaixou. Ah, É. mas Tanto que eu tenho até hoje, assim, tem faroestes norte-americanos e de outras também nacionalidades fantásticos, mas eu sinto falta da pegada do Leone mesmo, sabe? Para mim uhum. cai como uma luva ali. Então, como foram os primeiros, assim, o que ficou para mim mesmo foi o Três Homens em Conflito, e aí a gente vai chegar mais pra frente, né, na nossa conversa. Massa, maravilha. O primeiro que eu vi foi o Era Uma Vez no Oeste. Eu ia falar de Uma Vez em Hollywood. Esse é o meu favorito do Tarantino, né. Ah, é? É, Mas não foi esse, foi o Era Uma Vez no Oeste, né, e o Tarantino tem tantas homenagens pro Leone, tem. e o próprio uso do Morricone em algumas Sim. trilhas, né, e o próprio Era Uma Vez no Oeste chega a ser É, né, o Era Uma Vez no Hollywood, Uma Vez no sim. Oeste, Uma Vez na América, né. Há uma relação também nisso, não tem Até como. os Oito Odiados, que não tem nada a ver com terror, tem uma trilha do Morricone que é The Thing, né, Aham. a coisa, então, eu não lembro como é que fica, o Enigma do Outro O Mundo, Enigma de né. Outro Mundo, De do alguma Carpenter. forma ele achou uma forma de colocar a trilha lá, É, então enfim, Tarantino tá sempre homenageando o Leone mesmo. é. E aí eu acho que como eu comecei com o Era Uma Vez no Oeste, né, eu já tive, assim, um impacto bem grande, assim, porque é um filme, justamente tu falou, contemplativo, há muito o som das coisas ali, né, até ele vai, aquela sequência inicial lá que demora um pão para passar, Verdade, né, e só tem barulho lá do catavento e é. aí da água pingando e não sei o quê. Cara, aquilo ali me pegou de início, assim, porque realmente foi nos anos fim dos anos 90 que eu vi, né. Eu tava nascendo Eu então. estava nascendo, eu É. estava lá vendo Era Uma Vez no Oeste, olha aí, Teve né. mais tempo de ver. Aí eu já vi mais algumas vezes depois disso, né, então
Sempre é uma experiência incrível, assim, quando eu assisto esse filme, né. Mas não sei se é o meu favorito, isso a gente vai deixar depois. Depois a gente fala. Não, vamos, né, vamos devagarinho. Aham. Vamos fazer que nem o, né, o Leonel, vamos Devagar, devagar, devagar. mas não tão devagar, né, porque senão também, né, são 9 filmes, né, Só Era Uma Vez na América tem quase 4 horas, né, então se for por esse ritmo aí, a é, gente vai longe mesmo. porque cortava, né, porque era pra ter muito mais. Mas enfim, né. É. Bom, Marcos, vamos começando devagarinho, né, destacar, assim, que do ponto de vista também de premiações, né, o Leone não chegou a ser indicado ao Oscar, né, Uhum, não teve esse reconhecimento da academia, ele foi indicado a um BAFTA em 85, de uhum, melhor direção para Era Uma Vez na América, e também de melhor filme, de diretor para Era Uma Vez na América no Globo de Ouro. uhum, uhum. E outros prêmios um pouco menos relevantes, assim, né, de conhecimento, mas a é aquilo que eu digo, né, o Oscar é injusto, né. Sim, 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 Então, sim. pô, demorou quantos anos para dar um prêmio para o Ennio Morricone, né. É, Teve que o Tarantino justamente, né, fazer uma trilha aí exato. Sim. encomendada para os Oito Odiados, né, É, que foi foi. que mas, tu falou logo no início, né, que o Leone, ele começou seu trabalho como assistente de direção de vários filmes, né. No documentário esse que eu assisti, ele fala inclusive que a relação dele com o cinema foi desde sempre, né, foi desde quando era pequeno, com a mãe dele, enfim, e tal. Mas ele trabalhou muito como diretor de filmes, eh, de segunda unidade, mas assistente de direção, né, principalmente. Uhum, E aí, isso também se deu porque ele estava em Roma, lá tinha Cinecittà, onde muitos cineastas hollywoodianos iam para lá fazer os filmes, né, então ali uhum. que ele, teve esse contato aí com esse universo também. Ô Marcos, né, como a gente já gravou tudo isso aqui, a gente vai passar rapidão Vamos agora, lá, vamos né, ser vamos passar objetivo agora. rapidão agora. A gente vai ser a versão reduzida de Era Uma Vez na América, a gente vai cortar pela metade Isso. a duração. Só que a gente tá gravando tudo de novo, né. É. Primeiro filme, então, do nossa estante aqui vai ser Os Últimos Dias de Pompeia, Gli Ultimi Giorni di Pompei, de 1959, filme dirigido pelo Mário Bonar, mas que adoeceu aí logo nas primeiras semanas, né, e consta que o Sérgio Leone assumiu, a direção após a saída do Bonar, mesmo que não tenha sido creditado depois, né. Interessante porque o roteiro do filme é do próprio Sérgio Leone, junto com o Sérgio Corbucci, Duccio Tessari, galerinha aí do Spaghetti Western, né, mais outros nomes, né. E legal também porque antes de estar nesse trabalho aqui, o Leone já tinha uma larga experiência como assistente de direção, É. né. Então Uhum. esse é um aspecto que auxiliou também ele ser o escolhido para assumir aqui essa função na doença do Mário Bonar. A gente sempre faz a sinopse aqui, a leitura de sinopse, para você ficar atento e ver se o filme interessa também a você aí para procurar, né. Os Últimos Dias de Pompeia traz a seguinte história: no ano de 79 depois de Cristo, em meio a tensões políticas, religiosas e sociais da Roma antiga, Pompeia torna-se palco de paixões e conflitos. Um centurião, um gladiador, retorna à cidade em busca de justiça e acaba se envolvendo com Helena, uma jovem cristã recém-convertida, passando a defender os perseguidos pelo Império Romano. Mas sua luta pessoal e amorosa é ameaçada pela iminente erupção do Vesúvio, que se levar tragicamente ao destino da cidade. Tá aí, né, o primeiro filme que, se não é acreditado, né, aqui no nosso estante, é o primeiro filme do Leone também, né? Aqui está a mídia física, né, você já pode ver inclusive aí o Steve Reeves, né, que é o ator que faz o protagonista do filme, né? E também o Vesúvio entrando em erupção. Daquele jeito, do jeito que foi possível ser feito, né, na época. Não puderam esperar o Vesúvio entrar em erupção para fazer o filme, né? Tiveram que adaptar, né? Aham. E aí, o que, que tu acha desse filme? Vamos lá, resumidamente agora, né, A gente falou uns 20 minutos, né? Desse filme, mas agora vai ser a versão reduzida. no geral é aquela coisa, são filmes esses primeiros filmes dele são filmes bem de gênero, né, são filmes da sandália, espada e sandália que a gente Isso, fala, são isso. filmes épicos, com algumas temáticas meio bíblicas, antiguidade.
E de uma forma geral, esse aqui não seria exceção, né, são filmes que eles não são destaque em absolutamente nada dentro do seu gênero, né. São filmes Uhum. legais, eu acho que eu consegui aproveitar esse aqui, por mais que seja meio obscuro ali qual foi exatamente a influência do Leone na produção, mas eu gostei bastante da questão religiosa, a questão da perseguição religiosa, né, especialmente Cristãos, aos né. cristãos, né. Uhum. E é um filme bem de aventura. É bem feito, dado o escalão, né? Não era nenhuma edição de luxo, digamos, do gênero, esse aqui, né? As atuações não são forte também, não É, deixa um pouquinho a é desejar. um fraco inclusive eu São diria, né. fracos, não levanta o filme muito pra cima, né? Mas eu gostei, assim, é um filme um pouco de mistério também, porque tem aquela questão, quem é que tá conspirando contra quem, pra incriminar quem, né? Uhum. Talvez eu não olharia esses filmes, né, se não fosse pela questão de estar fazendo uma sessão do Leone, mas é divertido. Gosto, assim, da questão religiosa ali, e gosto também um pouco do senso de aventura que tem ali também. Uhum. É um filme mais sessão da tarde, eu diria até, né, assim, É, tem essa é. pegada aí do Steve Reeves, que era um fisiculturista na época, Uhum. e fazia alguns filmes desse mesmo gênero, né, ele fez o Hércules, por exemplo, e tem o Fernando Rey, né, que é um grande Uhum. ator aí, que fez filmes com o Luiz Buñuel, entre eles Esse Obscuro Objeto do Desejo e também o Tristana, né. Mas, realmente, assim, as atuações aqui, principalmente do Steve Reeves, da Christine Kaufmann, né, visões, assim, é muito complicado, assim, a gente comprar esses sujeitos É. como personagens daquele tempo, né. Tem uma deficiente visual ali que é uma aula de como não fazer uma deficiente visual, né, porque eu só acreditei que ela não enxergava porque os personagens se referiam a ela como: "Você não tá enxergando, né, se não fosse por isso, eu não teria sacado". Mas como tu disseste, né, é um filme bem dessa época, né, dos anos 50, fim dos anos 50 ali, que é essas produções épicas, né, e aí é o mesmo ano do Ben-Hur, por exemplo, Uhum. Ah, né, nossa, não. que é um filme que o próprio Leone foi assistente de direção, né, É. então, tá aí também um pouco desse know-how desses filmes épicos. E nessa época também o Spartacus, né, Uhum. entre outros, né, o Covardes, inclusive, que é um filme que já aborda essa questão das perseguições aos cristãos, é um filme um pouquinho anterior, né, Uhum. então tu tem aí uma série de filmes que tratam esse contexto, essa conjuntura, né, mas, aqui eu diria que é um filme mais humilde nas É. suas produções, né. Tu colocaria onde na tua Pois é, aí que tá, né, a gente vai ter que colocar ele já de cara numa prateleira mais abaixo, né. eu colocaria também e Na vamos abrir terceira prateleira. Vamos abrir então já Os Últimos Dias de Pompeia, mas é legal falar que esse é um filme que, eh, dá oportunidade para o Leone sentir o gostinho da direção, mesmo que não é, acreditem nele, e também é um filme que o Duccio Tessari, o Corbucci e o Leone conheceram as regiões na Espanha que proporcionaram que eles usassem a Espanha como regiões da Andaluzia, né, como uhum, um marco aí para fazer depois, mais tarde, os spaghetti western, né. ótimo. Então acho que né, algo de bom tem que surgir do filme, né, e eu acho que, né, até eu tinha te perguntado antes se tu tinha visto Pompeia, né, que é com o Kit Harington, né. É, como eu comentei, né, chega uma fase da vida que a gente começa a selecionar, por falta de tempo, o que que a gente vai assistir. E o Pompeia não eu julguei que não valia naquele momento, em detrimento de outros, assistir ele, né, É, então porque provavelmente talvez as pessoas que assistam o vídeo tenham visto um Pompeia, e pode sim, ser sim. esse do Kit Harington, mesmo que o filme tenha flopado aí de certa forma, É. né, mas, o outro mérito, né, que esse filme ele não segue, né, o que o Pompeia acho que é o Roland Emmerich, que é o diretor, faz, É, que é usar aquela tela verde, aquele sim. excesso de efeitos visuais. Ele é um filme mais É. artesanal nesse sentido, né. É um filme Efeitos práticos, é um filme desastre, mas é humilde na forma humilde, como né. ele aborda, porque a produção não permitia também muita coisa, né. É. É importante a gente colocar lá mais embaixo, mas dizer que ele tem qualidades também, Tem, né. Eu tem. acho que essa é uma delas, né. Se fossem o Charlton Heston no papel ali do Daí outra abordagem, né, daí outra imagina o Kirk Douglas fazendo, né. é, Não, aí, outra né. presença. Outra presença. Muito bem. Vamos passar já para o próximo, né, que também é dessa conjuntura aí de filmes de
espada e sandália, né, que é O Colosso de Rhodes, tá aqui a mídia física. Esse sim, primeiro filme dirigido pelo Sergio Leone, que é, inclusive, quando eu comprei esse DVD, para mim foi uma grande surpresa, né? Porque eu sou da época que não tinha o IMDb lá, que tinha todos os dados, né? Que tu pegava a filmografia do cara e tal. Não, era por dicionário de cineastas, livros, né? Ou, né, achando um DVD e eu encontrei esse aí na Classic Line e foi uma surpresa. No primeiro momento não foi muito agradável, né? Pra falar a verdade. Né? Mas hoje eu acho que eu até gosto mais do filme do que daquela época. O Colosso de Rhodes e o Colosso de Rodi, 61. Um herói militar grego chamado Dário visita seu tio em Rhodes, no ano de 280 a.C. Rhodes acaba de construir um enorme colosso de Apolo para proteger seu porto e planeja uma aliança com a Fenícia, que seria hostil à Grécia. Dário flerta com a bela Diala, filha do idealizador da estátua, enquanto se envolve com um grupo de rebeldes liderados por Peliócles. Esses rebeldes buscam derrubar o tirânico rei Cerce, assim como o maligno segundo em comando de Cerce, Var. A revolta dos rebeldes parece fracassar, com Peliócles e seus homens sendo capturados e forçados a fornecer diversão na arena local. Mas um terremoto acaba perturbando não apenas o Colosso no Porto, mas também o equilíbrio de poder em Rhodes. Essa história miraculosa aí. Tá aí o primeiro filme do Leone enquanto diretor creditado. Cara, eu assim, como eu te falei antes, né, eu tive essa experiência de descobrir o filme e tal, né, não ter gostado, até depois na pandemia eu quis Uhum. assistir em ordem cronológica os filmes do Leone, e ele melhorou um pouco assim, mas não foi também tudo isso, né? É um filme ok, né? Tem as suas valências, eu acho, as suas virtudes, né? Eu acho que ele traz já tinha um post-it aqui. Escrito Leone, né? Escrito Leone. É. Ele traz já para mim aqui, de certa forma, algumas das marcas que definem o trabalho do Leone. Então, tem Uhum, muita escala, é muita produção de set, tem muito figurante. Ele já tem mais cenas de ação aqui também, mais cenas de embate. E esse aqui talvez eu goste um pouquinho mais do que o Pompeia, porque ele tem mais ainda aquele clima de aventura clássica. Tem que comprar a ideia, né? Se tu não comprar essa ideia, se tu não entender que isso aqui é um produto do período dele, uhum, talvez não vai ser muito proveitoso mesmo. Mas já demonstra assim que, poxa, se esse aqui foi o primeiro filme que ele foi definitivamente creditado, é uma produção grande. Então quem uhum, fez isso tinha confiança no trabalho dele que ele ia conseguir entregar algo dessa escala, né? uhum. Mas não evolui a produção, mas a história também não evolui tanto assim, né? Não é nem tudo, não se acompanhou muito bem a evolução, né, da produção. Mas é bem impressionante, assim, pra época que ele foi feito em alguns sentidos, as cenas de ação, os personagens lutam nos braços do Rhodes ali, né, da escultura. Termina com um desastre também, né, com uma catástrofe, Remo. um terremoto, né? É. Então, um terremoto muito conveniente pra narrativa, né? Porque eu É. fiquei pensando, nossa, será que os personagens de Pompeia estavam realmente fazendo isso na hora do terremoto, né? Mas No caso de Rhodes, né? Não Pompeia. desculpa, no caso de Rhodes, perdão, né? Se os habitantes de Rhodes estavam fazendo isso, Pompeia também já, né, foi pro saco foi antes, né? conveniente, esse aqui É. foi mais conveniente ainda, né? Então, mas é um filme, assim, que é difícil também se aproximar dele se não for pela curiosidade de É. ver as bases do Leone, né? Mas dá pra aproveitar. Eu acabei me envolvendo um pouquinho mais com isso daqui. Eu tenho assim a impressão de que é um tipo de filme que mostra a capacidade de tu inventar, né? De tu usar algo histórico sem muita documentação É, para tu viajar direto, assim. Eu acho que um mérito que eu vejo desse filme é justamente abordar essa ideia do Colosso de Rhodes, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo, isso. e que não tem conhecimento de outros filmes que tratam esse ponto, né? Mas, claro, é tudo muito hiperbólico, né? Se lá registros dizem que a estátua teria 37 metros, no filme vai ter 3 vezes mais, É, né? é. E vai estar lá abrindo o porto com as pernas abertas, né? Então é algo assim, é uma viagem que os caras fazem, assim, que
chega a ser difícil tanto de executá-la de uma forma mais, né, mais séria no filme, né, porque, pô, fazer aquela escultura naquela posição, né, com o porto, com as lutas que vão acontecer ali, é uma capacidade, assim, É, incrível, né, realmente, realmente. de viajar na história também, né. Sim. Mas como eu coloco, né, não é um filme que tem um compromisso com a veracidade histórica, né, então ele tem essa liberdade, é uma ficção, e que está situado, né, com uma das maravilhas do mundo antigo, que tem aí algum registro, né, mas muito mais livre do que exatamente relacionado à questão histórica. E tem filmagens já feitas na Cinecittà, né, que é um Uhum. estúdio na Itália, que inclusive também esse é um ponto, né, que o Leone conseguiu também se desenvolver muito nesses tipos de filme, de épicos, né, porque boa parte dos épicos, hollywoodianos também iam ser gravados lá na Cinecittà, e isso favoreceu o Leone também, né, para depois ter contato aí com o Exato, cinema hollywoodiano, né. exato. É. Sim. Então eu acho que se não é, assim, um suprassumo dos filmes do Leone, é um filme, né, eu te perguntaria, né, é um jovem Leone ou tu acha que ele já tá aí. Olha, é um jovem Leone, porque pra mim ele já sinalizou aqui as marcas do que pra mim é o cinema dele, né. Uhum. E independente da qualidade final, talvez a história não ser realmente tão envolvente, os atores também não tão tesouro aqui ainda, né. Mas tem que ser uma pessoa muito capacitada, porque a produção é muito grande. E ele sabe filmar, escala muito bem, ele sabe Uhum. filmar ação muito bem, ele sabe conduzir sets com inúmeros figurantes. Então, se ainda não estava pronto, estava se lapidando aqui, né. Acho que foi bem, depois o Faroeste reduziu para uma escala um pouco diferente, mas mesmo assim acho que veio a calhar, sabe. Então é um jovem Leone, é um Leone em formação aqui, sim. E tu colocaria em qual prateleira? O que não quer dizer que a gente vai subir a prateleira, né? Eu acho que ele pode fazer Porque a gente companhia. ia botar agora, a gente tinha colocado antes numa mais embaixo, vamos colocar uma mais em cima agora? Não, eu continuo botando baixo. Não, 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 não. Vamos fazer sentido depois, mas deixa ele fazer companhia pro outro lá, que tá bom, tá bom. Faz uma base bem sólida ali. Então vamos botar na terceira. Deixa lá embaixo. Cara, o Colosso de Rhodes aí, terceira prateleira, né. Tá, aqui tá Eh, gravando ainda, né? Só pra garantir. tá gravando Tá. ainda, né? Não precisa botar isso no filme, só pra Depois eu boto em preto e preto e branco, branco. né, pra Vê se tá gravando. 1962, Sodoma and Gomorrah, dirigido por Robert Aldrich, mas que tem aí o crédito do Sérgio Leone, pelo menos em IMDb, né. As discussões aí eu vou deixar para o Marcos explicar depois, né, porque é uma historinha aí curiosa, que eu acho bem instigante inclusive, né. Mas o filme traz a seguinte história, né? As cidades de Sodoma e Gomorra prosperam explorando escravos nas minas de sal, vivendo em luxo e decadência. Decadência moral para a época, né, para os dias de hoje, olhando aquela época, né? Porque naquela Uhum. época era muito comum esse tipo digamos, De de prática, prática, de né? vícios ali. Enquanto o príncipe Astaroth, né, conspira contra sua irmã, a rainha Beda, vivida pela Anuka-Ime, o patriarca hebreu Ló, vivido por Stuart Granger, conduz seu povo em busca de uma terra fértil e acaba negociando com Bera, aproximando-se dos sodomitas. Ele se apaixona pela escrava Ildit, vivida pela Piera Angeli, e passa a viver em Sodoma, dividindo-se entre a moral hebraica e os vícios da cidade. É daqueles filmes baseado na história bíblica que está lá no Antigo Testamento, do Gênesis, né? E dessas cidades que foram destruídas por Deus. Uhum, Então, uhum. tá aqui a mídia física também da Classic Line. A Classic Line trazia muito desses filmes, né, que eram menos lançados, né, assim, por outras distribuidoras, né, mas ela fazia questão de trazer para nós e que bom, né, porque bom que tem um filme do Robert Aldrich, né, e também do Sérgio Leone, até aqui no crédito aparece também o Aparece Sérgio ali, né? Leone, né? Aham. Então, né? A pista que eu achei foi que, na verdade, o Sérgio Leone ele tinha sido contratado para fazer uma espécie de uma segunda unidade de direção, né, que é trabalhar lado a lado da direção principal. E aí não se sabe se ele
desistiu, se ele foi demitido por algum motivo. E, e talvez por essa questão meio nebulosa, que esse aqui pode ser o filme que eu menos gostei dessa primeira fase. É um filme muito bem feito, talvez dos três é o que tem a melhor produção em termos de escopo, em termos de escala, né? Mas é justamente porque não é um filme do Leone, né? Então não tá ali as marcas dele, para mim não tá ali aquilo que caracteriza um trabalho dele. E aí também não é um tesouro, né? Tu comentou antes, né? É um filme extenso, é um filme que tem 2 horas e 30. Isso pega muito pra mim. Eu sou chato com duração, assim, no geral. Acho que se o filme vai ter uma duração maior, Eu acho que é o filme tem que ter a duração que ele tem que que ter. ele tem que Tipo, ter. quando o Scorsese faz Exatamente. seus filmes de 3 horas e pouco, eu acho que os filmes têm um propósito. Sim. Agora, esse aqui Não, não. não me pegou, né. E é um filme que, diferente dos outros, por mais que os outros fossem mais simples, ele é mais calçado no estrelato, então é mais um filme de astro, é mais. Deixa o ator brilhar na frente da câmera, Uhum. mas também não tem nenhum tesouro, assim, né? Escondido na frente da lente, né? Então, desses três, foi o que eu menos aproveitei, assim. Tive um pouquinho de dificuldade de encarar essas 2 horas e 30, né? Ver as quase 4 horas Era Uma Vez na América foi mais envolvente do que Exato. ver 2 horas e 30 desse aqui. E tem muito pouco do Leone nele, então não. Só por curiosidade mesmo. Se não fosse por isso, eu não sei se eu chegaria a assistir esse filme aqui. A gente colocou também para eu coloquei, na verdade, né, o Marcos, né, aceitou o desafio, mas eu falei para o Marcos que a gente ia colocar esses 2, né, que não são exatamente dirigidos pelo É, Leone diretamente, para dar uma roubada, né, que é essa questão aí, engordar porque um pouco a 9 estante, né? filmes, né, fazer uma base melhor talvez, né, não sei, vamos colocar na base isso aí? Na base da base eu colocaria esse aqui, na verdade. Colocaria na Na base. base dos três ali, deixa esse aqui timidozinho lá embaixo pra. Fica só por curiosidade mesmo. Acho que não é um filme que eu indicaria pra alguém, você tem que assistir isso aqui, sabe? Se tu conhece a história bíblica, talvez tu tenha um contato maior também, né, assim, Claro. pode ser que tenha essa relação. Eu, como conhecia a história apenas, né, dessa ideia, né, da destruição das cidades, né, do vício, da É, baixa de moral, da corrupção, é, né, eu tinha esse conhecimento, mas, assim, é uma leitura que ela pode ser anacrônica também, né, se a gente vai pensar exato. na época, né, que tinha uma outra discussão sobre práticas, né, inclusive a própria discussão do amor era outra nessa época, né, e aí, né, vem depois outras culturas, outras práticas, outras ideologias que vão, né, fazer uma leitura, É, com distanciamento aí, e eu acho que talvez o mérito seja também de ser um filme que trata do tema, né, é um filme que foi censurado aí, teve no Reino Unido a classificação educativa ficou X, né, ou seja, sim, 18 anos. é, E, né, não é um filme, assim, com nudez, não é isso, né. Até eu acho que se fosse um filme dirigido pelo Pasolini, é, seria, é. né, uma obra-prima, assim, né. Mas não é, é o Aldrich, é um outro tipo de diretor hollywoodiano, tal, um peso maior na direção. E se aventurou aí num épico, né, eu acho que se a gente for fazer um futuro uma estante Robert Aldrich, esse filme vai voltar, né, e talvez o lugar dele na prateleira também seja mais Continua embaixo. embaixo também, mas a abordagem é outra daí. Muito bem, então vamos deixar na Vamos terceira lá. prateleira para o Sodoma e Gomorra. A gente já sabe daqui pra frente que agora só pode ser pra cima, né? Se a gente for delimitar, vamos ver. Temos aí a terceira prateleira, né, a primeira parte aí, né. Tu Uhum. até falou a primeira fase, né, dos filmes É, do Leone. É interessante essa leitura de fase, né, porque a gente vai pensar que agora a gente vai entrar para uma outra era, né. Inclusive é. passam alguns anos, né, e começa aqui, por um punhado de dólares, com o senhor Clint Eastwood. Eu gosto desse DVD pela questão meio rústica, assim, a qualidade é ok, né, não é tudo isso, mas eu gosto do DVD, assim, desse encarte, né, da forma como ele é colocado, né. E o Por um Punhado de Dólares, no original, Por um Punho de Dólar ou A Fistful of Dollar, de 64 o filme, né. Dirigido pelo Leone, segundo filme dirigido e creditado ao Leone, né. Resumindo, tá?
um pistoleiro sem nome chega a uma cidade dominada por 2 famílias rivais e passa a manipulá-las em benefício próprio. É isso. Esse é o filme, né. Aham. Antes eu li uma sinopse É, enorme que eu tinha aham. feito, agora mas é isso, né. Eu Sim. acho que é um resumo bom, o Clint Eastwood aí no papel desse o homem sem nome, que também pode ser visto como Joey, né, em algumas outras no IMDb aparece lá Joey, né. Joey. O Jean-Marie Volonté aqui fazendo o Ramon Rojo, e também, o Joey Egger vivendo Piripero, né. Cara, o filme é inspirado, na verdade, né, no Yojimbo, do Akira Kurosawa, tá aqui, né, o DVD, lindaço, né, a Versátil lançou esse box aqui, tem o Sanjuro também, que por sua vez o Kurosawa se inspirou, né, no Dashiell Hammett, Safra Vermelha, né, que é um livro com histórias policescas aí, né? Então, o oriental se inspirou no ocidental, e aí veio um ocidental, se inspirou no oriental e E levou para o assim vai indo. faroeste, né? Eu acho isso fantástico quando acontece, né? Esses entrecruzamentos culturais, né? E, cara, esse filme eu assisti faz poucos dias, né? Revi, né? E eu pensei, vou ter que ver um para reavivar um pouco, né? Uhum. Assim, né? E para pegar esse primeiro aqui da trilogia dos Loves. Cara, que coisa sensacional, É. né? Aqui pra mim já muda, a conversa muda um pouco, né, na verdade muda bastante, porque não é só uma questão de mudança de gênero, né, de mudança de áreas, de cenários, de personagens, mas em termos de direção é uma mudança formal por parte do Leone, né, é um tipo de insight que aconteceu ali, um cruzamento de ideias, assim, que não eu não sei explicar, né, tu até tinha dado uma explicação na outra gravação, se quiser trazer de volta, né, porque é uma mudança de paradigma total do que ele fez até ali. E não só uma mudança de gênero, como também ele setou as bases para um outro gênero, né? Que é esse que Uhum. seria o que inaugurou o Western Spaghetti, né? O Western na italiana, né? O filme de faroeste norte-americano feito na Itália. E já começa lá em cima, né? Para mim já começa lá em cima, tanto o Clint Eastwood, né, que não era exatamente o ator que estava sendo pensado inicialmente para viver, né, o pistoleiro. O Clint fazia séries de TV, tinha o É, Raul Hyde, acho que era o nome de uma série da década de 50, década de 50. isso. Parece que ele não tinha nem autorização via contratual de poder fazer um outro filme nos Estados Unidos, mas É, como esse aqui foi feito na Europa, né, ele pôde ir, e foi por uma indicação de um outro ator, inclusive, né, então foi por boca a boca, né, que ele se envolveu com o Leone. E eu cometi uma gafe quando assisti ele de novo agora, porque eu lembrava que era o Ennio Morricone, né, que tinha feito a trilha, parceria definitiva, acho que esse é o todos, né, primeiro, né, que tem o Ennio Morricone junto com é o primeiro e todos depois são com o Ennio todos Morricone, são, né. E só que porque Cargas d'Água, os artistas italianos adotavam nomes norte-americanos, né, quando os filmes vinham pra cá, não sei se pra melhorar a circulação, né. Até o Tarantino faz isso no Era Uma Vez em Hollywood, ele É. mostra, né, quando o DiCaprio vai, né, pra tem lá tem aquelas brincadeiras lá com É. mudança de nome, né. E aí começou o filme e o Morricone aparece creditado com a música aparece creditada a um outro artista que não é ele. Eu pensei: "Não é possível", porque, tá, tudo bem, tem trilhas icônicas, né, nos filmes seguintes, mas por algum motivo a desse aqui me pegou de outra forma dessa É, vez. A trilha é um carro-chefe nesse filme. E depois que eu fui pesquisar, né, cheguei a falar com uma amiga minha, né, que: "Espera mas não é o Morricone que fez a trilha, como é que ninguém tá falando sobre isso? Quem é esse compositor que é excelente também?". É o homem, né, só tava com adotou um pseudônimo lá diferente, né. fantástico, fantástico. É. Até, né, o Marcos citou, né, tem esse livro que eu comprei lá em Roma mesmo, que é Il Western alla Italiana, ele é em italiano o livro todo, né, mas tem, muitas imagens e tal, é um livro bem legal, assim, para quem é ficcionado no faroeste e também faroeste spaghetti, né, e tem umas passagens que falam sobre o Leone, inclusive aqui, né, a própria O ideia próprio da Eastwood, a né. própria da Aham. capa aqui é o Clint, né, Aham. e, até a gente comentando antes, né, o quão tem essa virada, né, no estilo aí do Leone também, porque a gente tem que lembrar ali a conjuntura histórica do cinema, né, que fim da década de 50 aí os novos cinemas, eles vão fazer uma movimentação aí nos tipos de fazer filmes, né,
E, isso altera em parte nos Estados Unidos, principalmente a abordagem sobre os faroestes, né, que Uhum, tinha uma pegada mais John Ford e tal, uma coisa mais, assim, tradicional, né. uhum. E, né, ali tu vai começar a ter mais violência, o Sam Peckinpah vai entrar com tudo, né, o Elliot Silverstein também, né, Silverstein, agora me fugiu o nome certinho, mas é algo assim, né, o Arthur Penn, enfim, vão, né, ser cineastas que vão entrar com tudo nesse mundo do faroeste com a violência mais, gráfica, né, e o e por outro lado, né, na Itália, os neorrealistas estavam já mudando, assim, o estilo, né, tem aí uma pegada mais autoral, o Pasolini, o próprio Fellini e também o Antonioni, né, e, nessa transformação vem na Itália, né, os filmes giallo e também vem Ok. os spaghetti westerns, né, criando, né, aí uma galera, né, inclusive, né, o próprio Duccio Tessari, o Sérgio Corbucci, né, cineastas que estão lá no roteiro Uhum. do Os Últimos Dias de Pompeia, né, vão voltar Voltam aqui, aqui. né, para fazer os espaguetes, né, e, né, algo assim que mudou, de fato, aí a forma de tu entender, né, o Velho Oeste, né. E não só em termos de mudança do gênero em si, mas também tem toda uma mudança arquetípica, né? Porque daí o cowboy, né, o pistoleiro, ele surge daí como um anti-herói, como esse arquétipo que não é só do faroeste, tá em outras narrativas também, como o Wuxia, as lendas arturianas, né? Que é aquele Uhum. herói gregário, aquele herói que não pertence a comunidade nenhuma, ele tem a sua própria lei, ele tá naquela zona meio fronteiriça, né? Até o gaúcho tradicional meio que tem um Ah, pouco sim, esse arquétipo, né? sim. E são personagens que eles podem tomar atitudes detestáveis, mesmo que eles sejam os heróis da narrativa, né? Então Uhum. fica ali aquela. A gente torce por eles, mas também a gente. Ó, peraí, isso aí não é legal, né? A gente vai ter um exemplo bem mais marcante lá na frente, depois não era uma vez na América. E o jogo, né, que ele faz ali, em benefício próprio, né, entre as 2 famílias é algo que o filme faz, assim, de uma forma tão que tu se envolve tá, tu já tinha visto algo parecido no Yojimbo, tudo bem, mas lá é o dos Uhum. samurais, né. É, Aqui tu tá ali com uma outra pegada, né. A própria caracterização do Clint, né, ali aquele cigarrinho, né, o poncho é, empoeirado, né, aquelas coisas ali é. que são e, claro, a trilha sonora, né, que embala tudo isso, né, eu acho que de fato aí tu tem um desses filmes que valem a pena pagar alguns dólares pra ver. Vale. E aí, só para fechar essa narrativa do Yojimbo, né, que parece que o Kurosawa e a Toho, né, que é a empresa, a produtora, enfim, processaram, né, ele pelo plágio e ganharam. E aí diz que os royalties, né, o que Kurosawa e a Toho adquiriram em função desse processo, né, ganharam por um punhado de dólares, foi muito mais do que eles ganharam com o próprio Yojimbo, né. Então, venceram duas vezes, né. Porque aí que tá, né, não custaria colocar lá a referência, né, mas claro que eles não teriam pago, né, É. mas eles poderiam ter pago do Dashiell Hammett, não sei, né, porque aí que tá, né, É, tem essas conexões, mas tem muito isso também, né, e hoje a gente discute cada vez mais a questão da propriedade intelectual e tal, exato. né, e nessa época aí não é errado os casos que acontece esse tipo de coisa, só que são 2 grandes filmes, né, É, isso que me pega, assim, né, então, e claro que é a mesma história, a mesma ideia, mas um universo completamente é. diferente, né, então É que nem aquela lenda, né, que fala que Creep, do Radiohead, que depois a Lana Del Rey teria plagiado, mas a própria Creep já é plágio de outra banda, então assim, todo mundo se plagia, ainda tudo bem, tá tudo certo, cada um adequa a sua forma, reinterpreta da sua forma e isso não impediu de que fosse feito um clássico também, né? e também não impediu que dessem sequência na trilogia dos dólares. Exatamente. É. Aí, onde é que tu Cara, coloca pra vamos ver? ter que agora que a partir de agora é tudo zero. Ah, então, cara, vamos ter que colocar numa prateleira, né. Cara, eu, assim, sinceramente, eu colocaria na segunda prateleira, tá. Mas eu respeito muito o convidado, né, se tu achar que ele pode estar um pouco mais acima, beleza, né, a gente pode colocar lá na primeira e depois discutir também, conforme a gente vai Uhum. construindo a estante. Não, por ranking ainda, por é como escolher o filho preferido, né, mas por ranking eu colocaria ele no meio também. Tá.
porque vem coisa pela frente e acho que ele tá bem colocado aqui no meio. A gente tem o Mas... benefício da retrospectiva histórica, eu sempre falo isso, né. Exatamente, sim, Então a gente sim, já sabe o que que vai vir, então claro que a gente pode colocar ele no meio, que é o exato. justamente, é o ponto de corte, né, pra cima e pra baixo. É esse grande filme, né, do Leone, mas claro que se você for assistir aos faroestes espaguetes do Leone, tem que começar por esse. Que Começa nem por vocês esse. fizeram lá, Exatamente. E aí foi né. mais fácil de ir percebendo as convenções, né, do gênero. Maravilha. Então, segunda prateleira para um punhado de dólares. Próximo filme da filmografia enxuta do Sérgio Leone é o segundo filme da trilogia dos dólares. Por uns dólares a mais, per qualche dollaro in più, 1965, ano seguinte aí. Few dollars more, algo Uhum. assim, Few né? dollars Few more. dollars more. Dois caçadores de recompensas com objetivos diferentes se unem para capturar um bandido sádico. Resumindo, o que que é o filme, né? E a partir daí tem uma série de histórias, é o Banco de El Paso, né? É um dos lugares aí que eles têm que planejar para roubar, né? Que eu acho que é legal. E aí tem a volta do Clint Eastwood, né? O homem, né? O homem sem nome, né? Mas que aqui também é lido como Monco, né? Monco. Que Aham. seria, né? O Monco teria lá uma relação com a questão de ser meio banco e tal, mas no filme, né? Isso não Não tem muito apareceu sentido. isso. O Lee Van Cleef, né? Vivendo o Coronel Mortimer. E o Jean-Maria Volonté volta aqui, vivendo Elíndio. E também o Klaus Kinski, vivendo Wild. Esse aqui já saiu numa edição da MGM, né? Uma edição oficial, no caso, né? Bonito também, né? O Clint com o seu. O Clint e o. Né? E o Lee Van Lee Cleef. Van Cleef, né? Eu sou fã do Lee Van Cleef, né? Cara de bandido que esse cara tem, impressionante. Como é que foi ator, né? Seria um... Mas tá aí a mídia física, né? E, cara, o Lee Van Cleef ele já tinha feito filmes com o John Ford antes, né? Uhum, uhum. Tinha feito aquele filme que é o. Pô, me fugiu o nome agora. Mas daqui a pouco eu lembro, né? Vou colocar aqui o filme, né? Ótimo. Aham. Tá? Mas acho que é um segundo filme da trilogia, trilha sonora marcante, uma série de elementos marcantes. Tem aquela sequência clássica, né? Do tiro Sim. no O chapéu, né? chapéu, fantástico, fantástico. Fantástico Nossa. aquilo, né? E para mim essa cena é marcante assim demais, e só essa cena já vale o filme, né? É. Tem uma coisa que eu gosto, é quando sobe o orçamento, né? Isso Ah, não é todo filme que sobe o orçamento que necessariamente é um filme melhor, né? uhum, Mas esse caso aqui, pra mim, não tinha muito o que melhorar, na verdade, né? Era pouca coisa ali. Mas deu pra ver. Eu gosto muito de quando a gente percebe que, além de subir o orçamento, o diretor vai com mais confiança. E eu acho que aqui ele conseguiu, em função disso, propor mais, conseguiu experimentar mais e criar ambientes ainda mais marcantes, né? Como, por exemplo, me chama muita atenção que aqui uma das primeiras cenas do filme envolve chuva. E uhum. aí isso me lembra um pouco do Kurosawa, porque o Kurosawa ele tem aquela característica que mesmo que a cena esteja parada, tem algum elemento da natureza em movimento, em quase todo o plano dele, né? Uhum. Bom, se eles, né, roubou alguma coisa que outra ali do Kurosawa, não é, acho que justo falar que pra mim tem certas... São dois diretores de épicos, né? São dois diretores com grandes escalas e anti-heróis também. E, cara, não tenho o que dizer, já tava bom, né? Melhorou algumas coisas, né, que podiam. Mas o Kurosawa não processou ele nesse aí, né? Eu acho que aqueles daí se dedicaram, criaram uma coisinha. O autor, se foi plagiado, não apareceu, né? Ninguém reclamou pra si até agora, né? É... E assim, ó, essas adições do elenco ali, eu tô com minha colinha aqui porque é bastante gente, né? Então o Lee Van Uhum. Cleef e o Jean Maria Volonté, não Que sei, eu gosto muito também. é sensacional, assim, É. e tem aquele elemento os dois vilões são fantásticos, mas tem algum elemento ali do Elíndio, né, É. que é o relógio. Pra mim aquilo ali eu vibrava, assim, vendo em casa, sabe, é original, tem, tudo tem muito mais cor, Uhum. então assim, por uma margem pequena, ele superou pra mim o Por um Punhado de Dólares, né, Tá. e
Até a série, a franquia Torre Negra do Stephen King ganhou um filme, né, que não vale o tempo investido. E eles não sei por que motivo eles homenagearam a essa melodia do relógio do El Lindo aparece no trailer do A Torre Negra. Daí eu vi que era uma melodia conhecida pra mim, né? E talvez porque a Torre Negra envolve a questão temporal, a questão de viagens por universos, né? Bem viajado. Uhum. E pra mim só somou. Então é um filme pra mim que é tipo a Família Addams. Olha o que eu me lembrei. Já tem a Família Addams que é legal e aí de repente tem a Família Addams 2 que é ainda mais vai mais longe ou sei lá, Jogos Vorazes, que é uma franquia que pra mim tem um primeiro filme que já é bacana, mas o segundo cresce o orçamento e com isso cresce também a qualidade. Então, pra mim é uma das grandes sequências. Tem gente que discorda, que acha que isso aqui é um nível abaixo, não sei qual é o teu Tá. caso, né? Aham. Mas eu sou um que acha que pra mim é um feliz caso de uma sequência que subiu um degrauzinho. Tá. Eu tendo a concordar nesse sentido, né, eu acho que realmente em nível de produção, tu tem aí também um próprio Clint Eastwood já com uma experiência anterior, né, ainda que o impacto do primeiro filme seja maior, Aham, né, porque tu não esperava aquilo, né, eu aham, acho que aquilo é um ponto que favorece também o primeiro filme, e aqui tu já tem, né, os espaguetes western começaram a ser feitos muitos em larga escala, aham. né? E aí, claro que esse filme entra também nisso, mas também. Aí tu tem aí, né? A própria DVD aqui, da MGM, o negócio, É. né? Então tu também tem um pouco, né, nesse sentido aí da distribuição, né? Então eu acho que, de fato, assim, é um filme que eu diria até que ele é do mesmo nível do primeiro, né? Eu acho Sim, que, sim. né, colocando assim, né, os pontos de produção que são maiores, mas o outro ponto, o impacto do outro é maior, Uhum. né? Acho que a trilha sonora do outro, né, tem isso, mas tem a questão do relógio nesse aqui. Aham. Então tem essa sequência que eu falei do tiro no No chapéu. que é uma piada incrível, né? É muito Até bom, é muito bom. maravilhoso, né? Então eu acho que são filmes de uma mesma prateleira. É, talvez não talvez aqui a gente comece a se desencontrar, Hã. mas, vai ter uma troca aqui mais pra frente que talvez a gente vai eu sei do teu gosto sobre certos aí, né, eh Isso que é brabo, o cara, né, me sonda aí: "Não, mas qual é o teu filme favorito e tal?" Eu fico ali esquivando, né, deixa para o debate, né. É, eu pessoalmente, eu colocaria na prateleira já de cima, Tá. porque eu estava comentando não sei com quem esses dias que, quando um filme se torna o meu favorito não é apenas por gostar, mas, são filmes que eu voltaria para aprender, para estudar, para enfim, captar mais da essência deles e trazer isso para o meu trabalho. E esse aqui é um filme que eu voltaria, que eu veria Tá. de novo justamente para e e ele vai dividir com algum outros filmes aqui que eu acho que ele tá acima mesmo, sabe. Uhum. Então, não sei como é que a gente quando dá embate, o que que a gente faz, Não, né, a gente mas pode colocar na primeira prateleira agora, porque tá, afinal de contas, até então, sim. esse filme estaria na primeira prateleira. Aham. Mesmo que a É, gente sim, saiba o sim, que vem sim. depois, né, então a gente coloca ela primeiro, depois a gente vai Tá, discutindo e qualquer sim. coisa, né, convence, eu Sem convenço, problema. né. Então não tem problema, não tem problema. Eu acho um grande filme, eu só coloco essa ideia aí de que talvez, né, até a própria luta com o punhado de dólares poderia ser um pouco É, maior, né. eu vou Mas vamos deixar na primeira, tu que sabe, por até eu enquanto. vou trazer referência a uma amigona minha, Bia Zasso, né, que eu Tá. conversei com ela, ela fala pra ela o favorito dela da trilogia é esse aqui. Ainda bem que não veio ela, né. É, deve ter uma razão pela qual. Ela tá me devendo um Cassavetes aí, É, olha. mas vamos ficar Tá bom, modo observação. Eu colocaria na prateleira de cima, mas tá. vamos ver pra onde é que a gente vai. Então, primeira prateleira, por enquanto, para um punhado, por uns dólares a mais, né? Primeira prateleira. E. Porque aí que tá, né? Depois, É. depois, se a Bianca acha que esse é o melhor, né? Não vou discutir, ela não está presente, né? Esse aqui que vem agora eu acho o melhor. Eu posso até ser clichê, né? Eu vou ser clichê contigo também. Porque aí que tá. Três homens em conflito, né? Il buono, il brutto, il cattivo, Indicativo. né? The Good, Bad and the Ugly, né? Em 1966. É, também aqui da MGM, o DVD. Né? Esse aqui tem. Eu até quis comprar o Blu-ray, mas
perdi a onda e não comprei, né, e aí hoje tá o preços absurdos, né, mas enfim. Cara, esse filme aí tem uma série de coisas, mas eu vou ler a sinopse aqui só pra gente eu vou ler a sinopse reduzida, tá. Durante a Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão, né, 3 pistoleiros rivais buscam um tesouro escondido em um cemitério. A jornada mistura traição, alianças temporárias e confrontos épicos, culminando em um dos duelos mais icônicos da história do cinema. E é por isso que eu fiquei admirado quando tu e teu irmão não terminaram de ver o filme pela primeira vez, porque o final do filme, que são uns 20 e poucos minutos naquela sequência lá, é É. puro cinema. É. É que, naquela época, imagina, a gente devia ter, tipo, eu 11, 12 anos, né? A gente cresce muito tempo, na nossa infância, assistindo muito filme hollywoodiano, né? Tem a narrativa mais clássica, tem os seus tempos de cena, e aí veio, como foi a tentativa de ser uma porta de entrada no gênero, isso aqui é outra coisa, isso aqui responde a uma outra ordem, né? É um cinema, especialmente isso aqui, já é o cinema bem mais operístico do Leone, então é muita música, as cenas têm um tempo de cena maior, tudo muito contemplativo, tudo acontece muito em plano único, né? São planos muito longos, então não é não tem aquele ritmo, por exemplo, do que o Bill, né? Que o Bill já é outra coisa, né? Mas que bom que eu revi, né? Foi a terceira vez, tecnicamente, completa, foi a segunda vez e meia, né? Porque a gente não viu da primeira vez. E eu tô contigo, pra mim isso aqui, eu sou clichê mesmo, quer falar que é o melhor filme de faroeste, pode falar, por mim tá tudo certo. O Gilvan, do Acorde, meu orientador, concorda, né? Que conversou sobre. Então, viu, E Giovanni, a gente tá junto nessa, tá? pra mim isso aqui só, não é nem consolidar o que já tinha sido feito, porque tu pega o que já tá bom e tu ainda coloca no bolso, não que diminui a qualidade dos outros dois, mas de uma progressão geométrica isso aqui que é difícil, né? Pra Uhum. mim não realmente não achar que ele é o melhor dos três, sabe? E aí é que tá, porque assim, ó, logo na sequência inicial, aquela tu tá vendo, né, tá vendo o horizonte do oeste e aí surge, né, um rosto que dá É, aquilo ali, quando eu vi, opa, né, é, aí já tem algo diferente, porque não foi o primeiro filme que eu vi dele, né? Esse eu vi depois de assistir os outros dois, né? Depois que eu tinha visto lá Era Uma Vez no Oeste, né? E aí, cara, quando tem essa cena, eu pensei, cara, isso aqui vai ser bom. é, Isso aqui vai ser bom. é. E esse cara é bandido, né? Esse que apareceu é muito bandido, né? Porque olha a É, cara que aparece ali e aí tu vê que todos são bandidos, na verdade, né? Não tem exatamente, mocinho nesse filme, né? exatamente. Nem o exército americano se salva. Não, e assim, ó, outro ponto que eu acho fantástico, que essa dinâmica eu me surpreendi porque é evidente a influência desse filme aqui, quer dizer, discutir que esse filme influenciou outros cineastas, outros filmes de qualquer gênero é chovendo molhado, porque Sim, definitivamente, né? sim. Mas a dinâmica, eu cresci vendo Piratas do Caribe, que eram os meus filmes Tá. preferidos, né, quando era criança. Hoje já não são, né? Já não chega perto de ser, mas eu gosto ainda, né? E, cara, a dinâmica dos personagens, pra mim, especialmente ali o Clint Eastwood e o Eli Wallach, não sei se é assim que se Uhum, pronuncia o nome uhum. dele, não tem, pra mim é uma Cara, o Tuco, dinâmica. que É é o o. Tuco, é. Cara, Eli Wallach, né? Ele e o Wallach, né? É. Cara, o Tuco é um dos melhores personagens do Do cinema cinema. do mundo, Sim, cara. sim, sim. Não tem. E a dinâmica deles, pra mim, eu lembrei. Eu não sei porque, eu lembrei muito de Piratas do Caribe quando eu tava vendo isso aqui. Pô, a questão cômica, né? A questão cômica, É, aquela dinâmica, o herói e o outro herói que acompanha ele, eles não concatenam muito bem, estão é. sempre se traindo, né? E E o detalhe que é legal do roteiro é que, assim, por que eles estão juntos? Porque cada um sabe uma pista do exatamente, cemitério. Então eles precisam um do outro para chegar até o lugar. exatamente. E assim, tanto a produção de set, a produção da a forma como algumas coisas são filmadas, eu Uhum. lembrei muito, inclusive, do terceiro Piratas do Caribe, que tem uma homenagem, tem uma cena lá que é muito evidente, né, que sugou dos filmes do Sérgio Leone, que são os piratas do banco de areia no meio do mar. Ah, sim. Convenientemente tem um banco de areia no meio do mar ali, né? Aham. E, sei lá, eu me conectei com isso aqui de outras formas, não foi. Tanto que me confirmou que não é só um dos melhores filmes já feitos, mas é um dos meus filmes preferidos também, sabe? É escola, é de voltar
E a trilha definitivamente é a melhor dos 3, né. É aqui que tem o tema principal, né, do Ah, faroeste, que é inconfundível, então infelizmente eu acho que não vou poder botar aqui, porque o YouTube vai derrubar, né, as músicas aí é, do Morricone, né, mas, cara, eu acho que, assim, o contexto histórico ali de mostrar a Guerra da Secessão, eu acho que é muito bem explorado, né, porque dentro daquele contexto daquela luta ali, né, entre o sul e o norte dos Estados Unidos, né, essa história acontecer nesse contexto, e em algum momento ela se cruzar ali no meio, é, cara, eu acho isso aí tão bonito, assim, cara, porque, né, e aí que tá, né, esse filme ele também tá situado dentro de um ambiente real do Velho Oeste, exato. né, então mesmo que tenha sido filmado lá na Espanha e Uhum. tal, em alguns momentos eu me convenço que eu tô vendo o Eu Velho Oeste também, americano, eu né. também, sim. Eu falei isso outras vezes, pra mim a grande marca do Leone como cineasta, além da característica mais operística, a relação com Uhum. a trilha sonora, toda a questão arquetípica dos personagens dele, porque isso aqui são arquétipos, né, os vilões, os mocinhos que e se confundem muitas vezes, mas, a questão da escala, né, a produção de set que é sempre imensa, são muitos figurantes, é uma coreografia, é uma coordenação ali que me chega a me dar a exaustão de imaginar como que foi filmar tudo isso, né. É. E eu até pesquisei que a média, o tempo médio de produção de um filme como esse seria algo como, 14 semanas, que dá quase 4 meses, acho que são quase 4 meses, vamos dizer Uhum. assim, né. Então é muito tempo dedicado para cada plano, para cada imagem, então é um cinema que eu acho que não se faz mais assim também, sabe, não, a gente perdeu essa com o passar dos anos, até por questões econômicas, aí cabe outras discussões, né, mas, Uhum. tem que qualquer pessoa, assim, que realmente se interessa por cinema tem que olhar isso aqui, sabe. Aí quando alguém tenta, tipo o Kevin Costner, que tentou fazer aí o Horizon, né, Aham. e uma dificuldade aí de, né, do primeiro filme depender da aceitação para ter o segundo, terceiro, É, né, só o Kevin Costner mesmo, com a sua loucura para fazer é, um faroeste nos tempos de hoje, né, é, porque de fato, assim, se não for um faroeste tipo Ataque dos Cães, exato. né, ou Brokeback Mountain, uma coisa que É, dialoga mais com discussões contemporâneas, né, é. é muito difícil tu fazer algo ligado a isso. A Isabella Boscov falou numa entrevista uma vez, acho que com Tarantino, sobre o faroeste ser pós-moderno hoje, né, que Ah, o faroeste sem legítimo, assim, o dúvida, faroeste, sem dúvida. basilar, acho que é difícil fazer hoje, né, ele vai vir premiado por outras questões, ou vir Uhum. premiado por outros aspectos, né, então é meio talvez algo assim a gente não vai ver tão cedo. Mas ainda bem que a gente pode revisitar na Exatamente, mídia física, os exatamente. filmes estão aí para serem vistos. Não tem filme antigo, tem filme não visto, A filme antigo então não me é fala em filme antigo perto de mim, né. então aí que tá, né, não tem filme antigo, né, esse filme é antigo, não sei o quê, não, tem filme não visto, tu não viu esse aqui, por exemplo, que é 66, e é um filme, veja, 64 por um punhado de dólares, 65 por uns dólares a mais, 66, Três Homens em Conflito. Trilogia dos É. dólares, Acho que a trilogia é uma das mais perfeitas do cinema, né? Não é. tem falha, não tem capítulo frágil aqui. E a própria tríade, né, que é o bom, que é o Clint Eastwood, que é o Blondie, o O loirinho, que Loirinho é Blonde, aham. não, é sensacional, né. O mal, que é o Lee Van Cleef, tem aquela cara de bandido, só podia ser ele o mal, né. E o feio, né, que é o Eli Wallach, que, né, por favor, né. Feio e sujo, É né, isso. por favor, nesse filme, né, É, aquela parte que ele tá comendo lá, nossa, ele aquilo ali apanha, né? é, É bem desconfortável de ver, até porque ele apanha muito, ele né? apanha Amassam ele muito, ali. muito. E o que dizer daquela cena final? Ah, não tem. É... Contém spoiler, né, não precisa nem dizer isso, né. já era pra ter visto, né? Já era pra ter visto daqui, né? Como Então. é que alguém parou esse filme antes de terminar? Não, mas daí eu tenho que. Aí eu tinha que ter visto um vídeo desse pra Porra. aprender a me corrigir, né? É apoteótico, né, não me admira o Stephen King ter se inspirado, o É, Tarantino ter se inspirado, grandes mentes terem vindo depois, porque, não é realmente o ponto alto do filme, mas não é o único ponto fantástico do filme, né, ele só é o clímax perfeito, né, e demora, se alonga, se nossa. estende e Eu vou confessar, assim, ó, esse filme eu já devo ter visto umas 5, 6 vezes inteiro, aham. mas essa sequência final eu já vi umas 30 vezes. Ah, é, Porque às vezes eu boto: "Ah, eu vou te mostrar só essa parte", né, e é, filme tem essa sequência, né. Aí tem. tu bota lá, fica só vendo aquela sequência, É. aquele troca de olhar.
Cara, e um É, crescente, ali uma tensão crescente, né, nos olhares e no movimento, e na velocidade dos cortes, né, e na sim. aproximação que se dá em cada corte. Cara, aquilo ali é sensacional. Não, e eu sou uma das pessoas que ouve o Ennio Morricone nos fones, assim, tipo, que, sei lá, pode estar até na academia que Ah, seja, né? Eu sei, eu tenho minhas manias. Mas, e a música dele é impossível, assim, não me. Eu começo até a reger com os braços quando eu tô sozinho, porque e não só desse filme aqui, dos outros também, mas é de um poder de mobilização que é fantástico, sabe? fantástico. A Versace, inclusive, lançou 2 DVDs, chamado Morricone por Morricone, que é ele, Uhum. são espetáculos dele Nossa revendo senhora. as suas músicas, né? Assim, e claro, tem essas trilhas icônicas, mas ele tem milhares de Sim. trilhas icônicas, né? Os Intocáveis, A Missão, É, os próprios filmes né, Os Oito Odiados, Oito né? Odiados. Então, E não, ele é tão fantástico que ele consegue fazer uma trilha de terror, né? Lá pro Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, que é só duas notas, exato. né? Uma nota tocada duas vezes, né? É, E tá feito, sabe? Já sabe que vem é. problema pela frente. O cemitério onde aconteceu aquela filmagem, a locação ali, né? O Sad Hill Cemetery, é em Santo Domingo de Silos, em Burgos, na Castilha e León, Espanha, né? Local a Uhum. ser visitado aí. E tem um detalhe interessante também que o esqueleto que aparece lá no caixão que o Aham. Tuco acha que é o caixão errado, né? Aham. Ele é de uma atriz verdadeira que morreu e deixou autorizado no testamento que ela queria atuar mesmo depois de morta. Eu não sabia disso. Fantástico, Que né? mórbido, credo. Fantástico. E, né? Se o Mary Walker não sabia disso, ele fica sabendo agora, depois que morreu também, há alguns anos, né? Aham. Aí eu já disse, primeira prateleira. É. Eu. Primeiro, É? tendo. Tu viu que não? Não, eu achei Não que. exaltei o filme, não pode exaltar. Não, tudo bem, mas, né? Não, não, não. Prateleira de cima. E aí que a gente vai ver se no No, topo da prateleira de cima ou não. Aí eu tenho minhas dúvidas tá, ainda. mas numa discussão entre esse e o anterior, esse tá na frente. Sim, definitivamente. Não, Ah, definitivamente. tá É, não. É. é. É a forma mais perfeita da natureza. O terceiro realmente é o melhor de todos. Saber, né? É. Vai que, né? 1968, Era uma vez no Oeste, C'era una volta in West, Once Upon a Time in West. Sérgio Leone, aí, né, lançando o seu filme, talvez o mais conhecido, né, de todos os tempos, né? O primeiro que eu comprei foi eu tinha em Aham. VHS, Ah, é? aí me desfiz do VHS, comprei essa edição especial aqui que saiu pela Paramount, né? Colecionadores. Esse aqui tem, inclusive, né, um libretinho, Bah, né? que legal. Libretinho dentro, aqui, tá amassado até, né? Muitos extras também, é uma edição super especial. E também, mais tarde, né, comprei o Blu-ray, Legal. porque daí, né, a questão do som no Blu-ray é insuperável em relação ao DVD, mas a imagem do DVD é boa, né? Só Uhum. para destacar, assim. É, Miss McBain é uma jovem mulher, né, que se muda de Nova Orleans, ou New Orleans, para Utah, fronteiriço, a fronteira do Velho Oeste americano. Ao chegar, encontra seu novo marido e sua família massacrados. Mas quem seria, né, Uhum. o assassino? O principal suspeito, Cheyenne, amante de café, aproxima-se dela e se oferece para caçar o verdadeiro assassino, o líder da gangue, Frank, em sua homenagem. Ele é acompanhado por Harmônica, um jovem que já está em uma jornada de vingança. Cara, eu acho esse filme, bom, foi o primeiro que eu vi, eu tenho evidentemente um lugar especial no meu Uhum. coração por esse filme aí. A história, ela é do Dario Argento e do Bernardo Bertolucci e do Sérgio Leone, ou Uhum. seja, uma tríade de É. cineastas fantástica, né? E o roteiro é do Leone e do Sérgio Donati. E, cara, esse filme aí eu me emociono, assim, quando eu vejo, né? Quando tem aquela sequência que revela, né, o, o vilão, que tem, claro, tem vários vilões, né? Mas o vilão da história,
é algo assim que e a forma como ele faz aquilo é algo que me assim, ó, primeiro que me dá rasga o coração, né, o que é Uhum, feito, e depois como é mostrado aquilo, né. uhum, E aí que tá, eu acho que também é um sintoma de mostrar o quão o Velho Oeste o quão os faroestes se inverteram também, porque colocam justamente o papel do Henry Fonda é, essa imagem, né. exatamente. Um sujeito que sempre foi herói e bonzinho nos É. filmes. E Cara, aí, cara? briga de cachorro grande, briga de cachorro Ah, grande, porque esse filme aqui, sim, ele é o que me emociona, porque até eu fico muito, mexido, assim, quando eu falo sobre ele, porque, eu lembro que foi o primeiro filme que me fez chorar na vida, não porque o que eu estava vendo ali era emocionante no sentido tristeza, né, uhum, mas porque era tão lindo, era um casamento tão perfeito entre imagem, entre narrativa e trilha sonora, que eu, assim, eu quis chorar, isso aqui é bonito demais, isso aqui é belíssimo demais, e ele envereda para ele envereda para um lado um pouquinho diferente do Três Homens em Conflito, que ele é mais poético ainda, ele é uhum, mais staged, assim, mais coreografado, ele é mais blocado, tudo é muito mais, em termos da composição nas imagens, ele vai mais longe ainda que o Três Homens em Conflito. e não é um espaguete, né, esse não é espaguete. Ele já, pra mim, já envereda. Tu vai saber talvez melhor do que eu. Uma vez Hum, eu li, não vou saber confirmar isso agora. Se eu estiver falando uma informação errada, depois tu corta, ou a gente pesquisa. Mas ele tem um tom meio que de despedida também, né? Porque a própria narrativa já tá mostrando aquele velho oeste se começando a uhum, se ser modernizado e quem já não tinha muito lugar naquele espaço já tá começando a perder terreno. uhum, Parece que, não vou saber confirmar essa informação, mas que parece que o nome do filme seria Era Uma Vez o Oeste, né? uhum. Once Upon a Time, The West, Isso, né? isso. E o filme tem isso, ele ao mesmo tempo ele é uma despedida, ele é uma revisitação, ele é. Tanto que tem uma primeira personagem feminina que eu tenha reparado que é realmente mais forte, né? Que realmente tem mais influência na Uhum. história, Cláudia Cardinale, me Cláudia lembra, né. Cardinale, né? Aí Fantástico. a forma como o Leone filma aqui é close. Ele não tá nem É. aí, ele filma a cara do elenco e é. Eu não sei dizer, se ele não é tão bom quanto Três Homens em Conflito é por detalhe, assim, Uhum, mas eu não sei se afetivamente não é o meu preferido mesmo, sabe? uhum, Porque eu fiquei vendo ele de novo agora pra estar aqui, eu fiquei boca aberta. É uma realização final, assim, pra mim, do cinema, em termos de coreografia, em termos de fotografia, de trilha sonora. uhum. Não tem. E o Leone, nesse filme, ele mostra a questão das ferrovias, né, ele se inspira muito no John Ford para fazer alguns takes, inclusive, Uhum. que é, por exemplo, aquela imagem daquela câmera embaixo dos trilhos que passa o trem por Lindo. cima. Nossa. Aquilo lá é inspirado no Cavalo de Ferro, um filme da Ah, década de aham. 20 lá do John Ford. Até quando eu fiz aqui o estante com o Vitor, a gente comentou isso, né? Eu falei também esse ponto, né? Que o John Ford influenciou também grandes cineastas como o Sérgio Leone, né? E cara, os primeiros minutos que tu Hum. não tem trilha sonora, tu É. tem som. E é um trabalho assim de som tão bem feito, cara, que é assim, tu ouve lá o, né, catavento Isso. rodando, aí tu ouve a água pingando, tu ouve ali não sei o quê. Aí lá pelas tantas tem a cena de um bandidão lá que pega só o revólver e pega uma mosca, Exato. né? E aí a mosca, ele guarda a mosca e a mosca fica ali zumbindo, zumbindo, né? Uhum. Até que vem o barulho do trem, né? E Isso. aí tá o Depois de trem muito tempo que depois de vem. muito tempo, né? É o trabalho, aí que tá, é a questão do progresso naquela cidade, aquela transformação daquele oeste. Eu acho que isso também, assim, para quem quer entender um pouco esse período, né? É um filme, tudo bem, tem as suas frias históricas, né? Mas é um filme talvez mais bem consolidado nesse sentido de É, mostrar essa transformação do oeste, né? exatamente. E eu não sei, eu não consigo encontrar palavra assim para definir essa decisão criativa, né? Essa decisão artística, porque para mim ele envereda para um lado realmente não é nem operístico, assim, ele é poético, assim, Poético. na mise-en-scène, sabe? Uhum. Toda é, é a escola de cinema para mim esse filme. E só
O único filme, recentemente, assim, que conseguiu fazer esse mesmo efeito em mim, né, que eu me emocionei no cinema por não acreditar na beleza, foi o Duna Parte 2, que eu sou um grande defensor, né, eu eu acho que não é o teu Teríamos uma discussão eu acho que não é o longa teu aqui. um dos teus mais Eu prefiro o Duna parte 1. não sei, não sei. É. Deve ter Podemos razões discussão. excelentes, deve ter razões excelentes. Deixamos para um outro É, momento, tá? mas foi um caso, assim, que eu lembro que eu estava vendo, assim, no cinema e pensei: "Eu não estou acreditando no que eu estou vendo, ele é tão lindo que é". Mas claro que esse aqui pra mim é o É. magnum opus de todos, por uma questão narrativa que outra ali que eu acho que ele não é tão bom quanto o Três Homens em Conflito, assim, de achar que ele Três Homens em Conflito era um pouquinho mais esperto em algumas coisas, Uhum. mas assim, Mais é divertido, claro, mais né? divertido também Esse é mais trágico. é mais trágico. Não, ele tem uma revelação ali no final que não, para mim, ela não cria um terreno para me surpreender, É, não né? surpreende. É, Não surpreende. por isso, sabe? Mas assim, não surpreende, mas é muito bem feito, É né? marcante, É é marcante. marcante. É marcante. Esse me ganha no coração, esse filme, sabe? É. E com certeza, se alguém quisesse estudar a direção de fotografia, tem que começar por isso daqui, sabe? Porque é absurdo. O Tonino Delicoli, Colli, né, diretor de fotografia, parceiro de outros filmes, inclusive, né, um dos grandes parceiros é. do Leone em vários filmes, né, ele vai seguir. Eu acho que ele não, no próximo ele não tá, mas depois do Era uma Vez na América ele Não, volta. ele tá no. Ele tá no Dia da Testa? Que eu me lembro, ele tá no Quanto Ah, Pode Vingança. Sim, tudo bem, não é lembrava. uma trilha legal. A gente vai É, falar, a gente já vai pra ele, né? Então. é. Mas assim, então a direção de fotografia dele, né, acho que é marcante também, né, e né, a própria, né, a cor desse filme eu acho Belíssimo. linda, né, linda, assim, é tudo muito bem cuidado, né. O Charles Bronson aqui, É, fantástico vivendo a harmônica com a sua gaitinha, a é, harmônica, né, a gaitinha de boa, porque teve um personagem sem nome, né. Seria é. ele agora aqui o personagem sem nome, né. O Harmônica. Eles É, conhecem por Harmônica, né? é. E, cara, também tem o Jason Roberts, né, que faz o Cheyenne, né, que é Fantástico. o outro também fantástico, É, né. Ele é, tem o mais bonachão e tal, quer não sei o quê, é. né, quer ajudar, mas não é bem assim, né. E, cara, eu gosto muito de uma outra questão desse filme, que é a questão, assim, de quão o que até no naquele nos no por uns dólares a mais ali tem um pouco isso, mas aqui eu acho que ele leva no outro nível, que é a dimensão temporal. Ah, pois é. O quão ele consegue trabalhar com a noção do tempo, sabe. Uhum. Não é aquela coisa assim que a gente vê muito no cinema hoje, que é uma coisa que eu vejo no Duna Parte 2, inclusive, que é Vamos a ver, vamos lá. questão assim, ó: "Ah, temos que acelerar aqui, porque a gente tem que economizar o tempo do final do filme", entendeu. Hum, Então, para o filme não ficar com 3 horas e 20, eu vou ter que cortar aqui uma sequência inteira, uhum. que poderia ser muito melhor trabalhada, muito mais, Sim. sabe, assim, detalhada e tal. Aham. Depois eu te falo qual é a sequência, tá. Eu fiquei bem curioso agora saber qual é que é. Mas nesse aqui eu não sinto isso, né, eu sinto que há nessa dimensão do tempo, Uhum. assim, o tempo e o espaço, né, tu também tu situa. Tem o Monumento Valley aqui, que é uma outra referência ao John Ford, ou Aham. seja, ele tem sequências que ele faz na Espanha, mas também tem sequências que ele faz nos Estados Unidos. Uhum. Então também Sim, eu sim, acho que aí sim. um outro ponto também que é importante a gente salientar, né. E eu não vou nem dizer que ele tá na primeira prateleira É, por eu acho que muito se porque, alguém não né. entendeu, ele tá na primeira prateleira, ele É. tá, com certeza. Né, dito isso, terceira prateleira, não, primeira prateleira. Quer destacar mais alguma coisa desse filme, Marcos? É, agora que talvez eu me lembre mais adiante, mas é Que só é isso, porque assim, é claro, a gente pode falar do Henry Fonda, né. Henry uhum. Fonda, sempre foi ator ligado a personagens bons, É. mesmo em filmes em que ele faz um certo antagonista ali, como Forte Apache, por exemplo, que ele Uhum. faz um militar lá que quer matar todos os indígenas, né. Uhum. Enfim, mas é um É. personagem histórico, né, tá, enfim, tá. Agora, aqui, não. E ele não, assim, ó, ele não tem escrúpulos Não tem. para fazer o que É. faz. O que eu destacaria agora que tu trouxe é a quantidade de cenas que daria para enumerar que eu tenha me arrepiado, me emocionado vendo é Ah, muito grande, né. Tanto o review ali do Charles Bronson, tanto na primeira cena quanto a cena que me levou às lágrimas foi quando ele é revelado dentro do bar, né, que é.
É só empurrar de uma lanterna não, do lampião mas quando a Cláudia Cardinale chega e descobre o que aconteceu com a família Nossa, aquilo ali e... desmorona um pouquinho. Ai, olha, e tem um plano, um contra-plongé, se não me engano, gravado de baixo pra cima, gravando o céu, os personagens vão entrando na imagem, tipo... Aham, Olha, sei lá, se não é a obra-prima do Leone, é por muito pouco, assim, tá. por detalhe. Então, Tá. pra mim, tá em cima, sem dúvida nenhuma. Então, primeira, né? Primeira prateleira para. Fechamos a primeira prateleira. Até então, sim, vamos ver se a gente não vai arrancar. Pra mim, eu estaria completo. Dei uns spoilers já de algumas coisas. Ah, muito bem, muito bem. Tá. Estamos aí entrando então no penúltimo filme dirigido pelo Sérgio Leone, quando explode a vingança, Gil La Testa ou Duck, You Sucker. Ótimo Sensacional título esse título. norte-americano. 1971, tá aqui a mídia física, também lançado pela MGM, né? Cara, aí que tá. É um filme que ele já é visto assim, né? Porque tu veio daqueles 4 faroestes Sim. fantásticos. E aqui tu vem para um faroeste que ele é deslocado no espaço e um pouco no tempo, tá? Então tem um pouco isso, mas vamos lá. Carregado de dinamite, o rebelde irlandês especialista em explosivos John Mallory encontra-se no México em 1913. O México, nesse período, ainda vivia a Revolução Mexicana e estava devastado. Ele está fugindo do governo britânico. Montando sua motocicleta Indian V-Twin poeirenta, John cruza o caminho do temperamental bandido mexicano Juan Miranda e sua família armada de foras da lei. E logo, suas habilidades com explosivos se tornam evidentes. Cara, o James Coburn tá aí vivendo o John Mallory. O Rod Steiger vive o Juan Miranda. Sensacional, como sempre, né? O Rod Steiger é desses atores, né? E tá aí, cara. Eu acho que você tá só esses dois, né? Porque Sim. é um filme que ele é mais, para mim, ele é um pouco mais divertido, assim, né? Acho que aí talvez você falando um pouco de recurso para o uso dos explosivos. Eu senti falta de explosivo nesse filme. Eu gosto de muita coisa que tem aqui. Gostei, assim, eu não tinha nem noção da existência dele antes de tu me Ah, convidar, eu não sabia que ele tinha feito esse aham. outro faroeste, porque ele é tratado já de uma forma geral como um filme menor, né, Uhum, do Leone, uhum. assim, e eu gosto de bastante coisa, eu achei bem divertido mesmo. O Rod Steiger, É. né, é a espinha dorsal ali do Ele tinha filme, ganho né, o Oscar uns anos antes, ali naquele filme In the Heat of the Night, é No Calor mesmo. da Noite. Mas assim, ele empalidece um pouquinho depois dos outros. Tá falando do que que para mim são alguns dos melhores do cinema, de uma forma geral, né? E esse aqui é um que eu diria, talvez, que eu achei ele um pouquinho mais longo do que ele precisava ser, Tá. na minha opinião, né? Pode ser que tu discorde, né? Uhum. E, e vão surgindo alguns elementos ao longo da história que não parece que às vezes eles são meio inseridos assim, não tava lá no início, agora aparece porque tem que complicar um pouco as coisas, né? Mas não é pra mim não é nem de longe, tá? Se compara aos épicos iniciais que a gente falou dele, né? Mas também não tá pra mim no nível da trilogia dos dólares, sabe? É o que eu poderia dizer dele. Tá. Não, eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que ele é um Uhum. pouco mais extenso do que de fato deveria ser. Por outro lado, como eu gosto do Sérgio Leone, eu Uhum. não me incomodo muito com essas questões de Sim. tempo, né? Uhum. Mas eu acho que a contextualização da Revolução Mexicana, eu acho que ela poderia ser feito um pouco melhor, porque assim, a gente está acostumado a ver filmes sobre guerra da secessão, mesmo sendo brasileiros. Porque a Aham. gente entende o que é a guerra civil americana, norte contra o sul, aquela disputa lá com vários elementos ali, entre eles a questão da escravidão, mas entre outros, né, Sim. outros tantos ali presentes. E a Revolução Mexicana, por mais que seja na América Latina, ela é mais desconhecida para quem não é da área. Eu sou Uhum. historiador, conheço sobre a Sim. Revolução Mexicana, não é um problema para mim. Aham. Mas eu percebo que isso pode ser um impeditivo para outros, né? Afinal de contas, Emiliano Zapata, Uhum. Pancho Villa, né, esses grandes líderes da Revolução Mexicana são pano de fundo aqui, Exato, né? exato. Sim, sim. Então tu fica naquelas, né? Então acho que assim, ó,
é um bom filme, né, é um filme que é um bom entretenimento, eu acho, aqui. Uhum. Ele deixa um pouco o lado da poesia e a questão da ópera dos outros, É, né, exato. e aqui ele faz mais um entretenimento. Parece que ele tá aqui é um filme de encomenda, parece que, assim, que ele teve que fazer esse filme, porque a MGM precisava É, que, né, ou o é. estúdio. No caso aqui, o Dino de Laurentiis, ele gravou lá em Roma, né, algumas sequências, né. Uhum. Então, né, tem isso, né, eu acho que é um filme um pouco mais inclusive ele tentou o Clint Eastwood para fazer o papel ali que Ah, o eu não David sabia? Coburn mas o Clint disse que o Clint já estava nessa época aí fazendo tentando fazer os seus primeiros filmes em Aham. direção e tal, então estava em outra vibe, né. Sabe que uma característica interessante dele foi que eu achei o final bem emocionante, assim, no geral. Eu Ah, achei bonito. é bom, sim. É. É um final bem justo, assim, pra foi o final que me fez pensar que realmente eu gostei muito do que eu vi. Uhum. Mas não é um filme que vai fazer frente, né, é que o cara, o Leone também tem direito de fazer Claro, uma coisa só porque ele tá afim de fazer também, né. sim. Ou não sei se estava afim também, né, mas ok, ok. É tipo, sei lá, sair do Senhor dos Anéis pra ver o Hobbit, tipo assim, Tá. tá todos os elementos ali, mas tem alguma coisa que ainda não tá casando, sabe, não Faltou, tá faltou, faltou. faltou. Então, eu acho que a gente não vai ter na segunda, É né. na segunda, tá no meio, ok. Na segunda. Sim. Segunda, então, prateleira para Quando Explode a Vingança, A Fistful não, The Duck You Cure Sucker. Sucker. Que eu acho que o título americano é melhor que os outros todos, né. É. The Cure Sucker. 1984, Era uma vez na América, Once Upon a Time in America. Sérgio Leone dirige aqui a sua obra derradeira, né? Infelizmente, ele falece uns anos depois, mas antes ele faz essa obra longa, complexa. É um filme difícil, né? Mas é uma obra seminal. Com a vívida lembrança de seus amigos de infância Max, Patsy e Kokai, gravada na memória, parceiros de crime ferozmente leais durante a ascensão do Lower East Side de Nova York, na era da lei seca, o derrotado, sem dinheiro e consumido pela culpa ex-gangster David Noodles, retorna a Manhattan. Sem saber o que esperar em sua missão de lançar luz sobre seu passado obscuro, o endurecido Noodles se reencontra com seu amigo ainda vivo, Fat Moo, após 35 anos de autoexílio assombrado. Robert De Niro vive o Noodles, James Woods vive o Max Berkowitz, a Elizabeth McGovern vive a Débora adulta e a Jennifer Connelly vive a jovem Débora. Tem o Joey Pesci, o Truth Williams, grande elenco, né? É um filme desses que, né, aqui tá a mídia física. Eu tenho essa edição que já é bem antiga, né? CW, né, que lançou. E mas é aquele tipo de filme que tem sequências memoráveis, assim, que quando eu vejo assim, eu sempre tenho a dimensão, né? Quando tu vai visitar lá regiões do Brooklyn, lá nos Estados Unidos, aquela Uhum, região do Dumbo, né? Que uhum, é onde tem uhum. sequências justamente que mostram essa parte da ponte ali, né? A ponte que liga Manhattan, né? E eu acho que talvez o Leone, nesse filme, ele tenha mesmo não sendo um cineasta nova-iorquino, né, ele conseguiu captar muito bem Nova York. Acho que isso é um ponto importante. E claro que ter o Robert De Niro aqui bem contido, bem introspectivo, né, um papel que o Robert De Niro faz muito bem, né, Sim. acho que também foi um ganho pro filme. Né. O que que tu acha de Era Uma Vez na América? Eu acho que tu definiu super bem. É um filme difícil, ele é um filme pesado. Primeiro porque a duração dele é generosa, são quase 4 horas de duração. Porque ele cobre uma trajetória de vida inteira, né, do personagem ali. Três marcos são, né, Isso. temporais, né, assim.
Anos 20, anos 20, anos 30 anos e 30 anos e 60, anos né. 60, Sessenta e né. oito, né, que é o É. E aí é um filme que ele me desafiou, olha, de assistir, porque, bom, é um empreendimento, né. Ele tem o indicativo do intervalo no meio, né, provavelmente na in exibição eu fazia uma intermission, intermission ali, né. E olha, infelizmente é uma despedida, mas é a despedida, né, porque eu acho que é uma obra, assim, que demandou também outros recursos da parte dele. Ele não é um filme tão poético quanto Era Uma Vez no Oeste, também não é um filme divertido que nem o Quando uhum, Explode a Vingança, né. Ele tem que dar muita atenção pro elenco, né, tem que dar muita uma narrativa mais complexa também, que tem mais subtramas, tem mais passagens, rende bastante conversa, porque o filme é imenso, né, é. então ele meio que demonstra pra mim o que eu estava pensando depois de ter visto todos os filmes, que o Leone, não sei se a gente pode falar que ele é um cineasta mais de gênero, né, porque ele começa lá no Espada e Sandália, depois ele vem pro faroeste, Spaghetti, fica meio não Spaghetti, ele não Era Uma Vez no Oeste, mas faz depois o Quando Explode a Vingança. E aqui, claro, é o único exemplar, mas ele faz um filme de máfia, né, um É filme o fim de 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 mar. de de gangsters, né, de um filme sobre o crime, E a máfia judaica, e a né, máfia judaica. que eu acho que é bem legal também, É, porque é pouco tratado, né, até sim. pela própria por ser proibido pelos próprios mafiosos judaicos, né, e por Hollywood ser dominada por judeus também, É, né, então é, eu acho que também tem um ponto meio corajoso aqui dele, né, de ter tocado em frente a esse assunto, né. é, E tu citou, né, de ser um filme de gangster, né, e de fato, né, ele tem muito do Poderoso Chefão parte 2 aqui na sua tem. estrutura, né, principalmente pela questão do flashback, ele que volta no tempo, Isso. né, claro que lá mas aqui é uma volta no tempo para explicar a própria origem desses personagens, né. No outro lado tem, 2 linhas, a linha do Michael e a linha do Victor, Isso. né. Aqui Aham. não, aqui são os mesmos personagens em outras épocas de suas vidas. Exato. Mas que não mudou nada, né, daquele início da vida deles para o final. Na verdade, assim, O que eu ele acho é um interessante até, né. ele é um filme que, na verdade, o que que ele mexeu comigo, né. E aí a minha dúvida é saber se ele vai para o topo ou se ele vai para o meio, daí que a gente vai ter que conversar, né. Esse é o que pode entrar no primeiro? Ele pode trocar de lugar por uns dólares a mais, Tá. né. Porque o que que acontece, é um filme, então, de quase 4 horas de duração, e que quando ele chegou no final, que é um final magnífico, né, o filme é emocionante, assim, no geral, acho que ele me partiu por dentro várias, várias vezes, né, Uhum, mas eu não consegui encontrar, depois de assistir ele terminar, eu pensei: "Eu não sei se eu consegui enxergar um tema no filme". Ou seja, ele é um empreendimento muito grande, é claro, ele trabalha com várias questões ali, a questão enfim, da vingança, a questão do remorso, a questão da saudade, a questão da perda, mas eu não consegui encontrar, um tema, né. Daí a minha veia roteirista se questionando, uhum, né, qual que é o tema desse filme? Sobre o que que ele é? Qual é a grande mensagem dele, né. uhum. Não sei se tu sente isso, se é uma impressão que só eu tive nesse mundo. Eu acho que esse filme tem assim, eu concordo no sentido dele ser um diretor ligado a gêneros, Uhum, né, acho que isso, ele inclusive faz questão de colocar, né, nas suas uhum, marcas. Eu acho que o tema desse filme é o fim do sonho americano. uhum, Eu acho que esse é porque esse é um filme que eu não revi, né, agora, não uhum. tive tempo para rever, até gostaria de rever, né. Então a minha memória está lá da época da pandemia, que foi Aham, quando eu fiz, né, em ordem cronológica. Mas eu lembro que é um filme emocionante e também por marcar essa quebra, né, daqueles personagens dos anos 20, nos anos 30, que tinham aham, aquele sentimento, né, ainda que eles não mudem enquanto personas, né, enquanto exato. moral, né, não muda nada, mas a volta do personagem em buscar aquilo lá, aquela nostalgia, Uhum, né, a busca do passado, e o quanto aquilo, né, enfim, não deu certo, né, exato. não deu certo o que eles estavam planejando, aquilo ali pra mim eu acho que é o tema do filme, é Uhum, o fim do sonho americano. Mas, né, acredito que é um filme que é de 4 horas, mas até onde a gente sabe das notas de produção, né, que é um filme que tem mais de 8 horas, sim. né. Uhum. Era para ser inclusive dividido em 2 partes, né, e os produtores disseram: "Negativo, vamos fazer um Nossa. filme só, dá um jeito aí". Uhum, E isso foi um dos problemas que fez com que o Leone também, né,
passasse por complicações e, enfim, falecesse aí, É. 5 anos depois, né. Mas eu não sei se tu Tem concorda com isso também, né. Não, eu acho que é uma excelente forma de olhar. E aí tem um palpite que eu procurando depois na internet, né, eu gosto muito de tal, vamos ver outras opiniões. Ele tem eu vou dar spoiler aqui, quem quiser que pare o vídeo, né, mas ele tem um palpite que parece que o Leone não confirmou e não desconfirmou, né, mas existe uma ideia, uma possibilidade de que tudo aquilo que o personagem está vivendo na velhice, especialmente lá no final, seria uma alucinação, né? Não seria realmente o que está acontecendo. Por isso que a última cena é com o personagem naquela casa. A gente, tanto que o filme, ele parece que está indo numa linha até ele entrar naquela casa de chás, não sei como chamar, Ópio, né. aquele recinto, né, do Isso, ópio do lá, ópio. casa de chá. Não Isso. é chá que ele tá tomando ali. É uma coisa um pouco mais forte, É né. um chá de alguma coisa, né? E aí o filme parece que ele ia, né? Agora eu vou dar spoiler de verdade, né? Ele enxerga o corpo dos três companheiros mortos por um erro Uhum, que ele cometeu, né? uhum, Um movimento que ele se recusou a dar, né? E é nisso daí que a gente vai pra velhice e parece que tudo aquilo que ele tá vendo, ele vê que o amigo dele ainda tá vivo, que tem um filho que é casado com a melhor amiga, uhum, né? Tudo isso na verdade seria uma alucinação do ópio, né? Porque é a forma que ele encontrou de lidar com enfim, o remorso gigantesco, né? pá, eu acho que isso traz uma camada a mais, né, para o É, filme. Eu acho que é. é um ponto, até quando eu for rever, né. Eu não posso confirmar, ninguém confirmou Não, que é isso, mas né? eu acho Mas que tem pode ser sim, inclusive, um elemento, né, um elemento sim. dessa questão do ópio, né, inclusive, né, dos Uhum. alucinógenos, né, e tal, né, e o que eles provocam na mente das pessoas, e o filme assumir isso também, assim, é algo instigante, cara. Olha, o filme até melhora pra mim, né, você vê. Aí eu encontro o tal do tema, né? Porque na verdade, embora eu esteja super confortável com a hipótese que tu trouxe, mas é de você pensar que é sobre essa falência desse sonho Uhum. americano envolve nele ali um grande remorso, né? Tá. Então até eu gosto de sonhar, imagino que se era uma vez na América, inclusive foi o grande conto de fadas que ele criou depois, né? Aham. Mas eu só posso estipular, né? Só posso especular, na verdade, né? É um palpite que eu li na internet, mas que Mas não que é foi. válido, é uma interpretação a mais. Eu É, acho que é legal também isso, né. seria de uma ousadia muito grande, inclusive o Leone, né, ir para enveredar para um lado desse, né? Eu não sei como é que é o livro, também ele é baseado no livro, Baseado né? no livro. Não Uhum, sei para que lado que vai ele, né? Mas tem essa possibilidade. uhum. Cara, eu acho muito boa inclusive essa tu trazer isso, porque é algo que eu lembro das sequências do Na Casa do Op, que eu acho Uhum, fantástico aquilo. uhum. Aquela construção, aquela direção de É um arte lá que eles absurdo. fa cara, sensacional aquilo. Bom, a É, fotografia é indispensável, né, não é. vou nem falar do Delicoli, né. Delicoli, É sensacional. eu A não trilha consigo sonora fazer esse sotaque a italiano. é que tem que fazer com a mãozinha, Delicoli, Delicoli, né. não É vai. só lembrar do Brad Pitt em É, Gorlami, né. E aí mas assim, cara, eu acho que a ousadia, né, porque assim, ó, o filme também tem a questão do tempo, né. Aqui ele é, segue, o que ele faz em Era Uma Vez no Oeste, ele também faz aqui no Era Uma Vez, na América, só que colocando as questões dos flashbacks, que lá no outro tem, mas é algo mais pontual, exato, né. sim, Aqui não, aqui é a trama toda que vai sendo construída, enredada e tal. Eu acho, e a noção do tempo, né, cara, exato. a distensão do tempo, né, o quanto isso por isso que ele tem mais de 9 horas de gravação e teve É, que cortar, né. Mas inclusive o intermission, acho que, né, nessa versão que saiu pro cinema, eu acho que tá muito bem colocado ali exato, também, né. Eu acho exato, sim. que tu para, tu respira, né, tu não compra pipoca, porque não é filme pra comer pipoca, né, mas tu vai, né, tu faz É, alguma coisa e tal, e, né, talvez é um filme pra tu pegar um vinhozinho, colocar ali, né, é, e cara, eu acho bom, a trilha sonora do Morricone também, né, ah, fantástico. fantástica também. E ele tem de novo aquele elemento do personagem muitas vezes tomar atitudes deploráveis, né? Tipo, tem Exato. uma cena fortíssima do carro, né, que, né, não tem como te defender, né? E os personagens por si só são criminosos, né? É. Então,
ele não tem muito respeito pela figura feminina, embora ele saiba que está representando ali um período quando eu li Poderoso Chefão, inclusive, me chamou muita atenção. Faz tempo que eu não vejo o filme, mas no livro do Poderoso Chefão, inclusive, está escancarado e aberto ali. Não, o tratamento que se dá às figuras femininas da família é assim mesmo, é na Uhum. violência mesmo, que é isso. E talvez seja isso que seja representado ali também, mas é difícil, né, a gente ver aquelas passagens e não se questionar, tipo, cara, tu não tem nada de bom de ti, né? Tu fez isso com a pessoa que tu É, amava, né? é. E é bom, a Jennifer Connelly, quando fez o teste, ela tinha 11 anos de Pois idade. é, 11 anos de pois é. idade. Ela fala, dá depoimento no documentário que eu citei lá no início, né? E ela é muito. Ela tá emocionada no documentário, ela fala muito assim do carinho do Sérgio Leone, do Nossa. cuidado, né? Da ideia assim de. É o primeiro beijo que ela dá na Uhum. vida. Aham. Sim. É no filme, né? E aí, né, ela fala todo esse cuidado do Leone e tal. É todo né, uma questão aí que ela diz assim, ó, que cineasta hoje, né, falaria se tu quer gravar hoje ou não, né? Bah, E o pois é. Leone chegou pra ela e disse, tá preparado pra gravar hoje? Senão a gente pode deixar pra ouvir, né? Não tem, né? É, Nossa, é isso. pois é. Então foi muito legal também ver o depoimento dela, né? E também do Deniro. O Deniro fala muito bem também, Aham. né? E, cara, eu gosto muito, eu acho que assim, filmes de máfia, né? Eu sou muito Aham. fã de filmes de máfia, tu me perguntou antes quando chegaram, Sim, sim. um dos meus filmes favoritos é O Poderoso Chefão, né? Uhum. E eu sou muito fã dos Bons Companheiros, gosto Sim, muito também do Scarface, né? E dos Intocáveis, do sim. Brian De Palma, né? O Scarface que eu falo é o do Howard Hawks, lá, o da década de 30, né? Aham. Mas o do De Palma também é legal, né? E esse aqui, cara, eu também coloco assim entre os grandes filmes de gangster feitos, Sim. né? Uhum. Pela, pela coragem de abordar um gangsterismo que não é comum. Geralmente se fala dos italianos É. ou se fala lá dos russos, né? E não se ou dos japoneses, né? E Sim. não se bota aquilo, né? A existência desse tipo. E tem. Né, os retratos de Nova York também que ele faz, junto com o diretor de fotografia, é claro, né? Para mim, quando eu visitei essa região do Dumbo lá, eu só me lembrava, a imagem que eu tinha era a imagem desse Nossa. filme. É impossível, né? Não. Então, né, para mim, assim, ele tem um lugar muito especial também, mesmo sabendo que não é o filme, né, tão perfeito em acabamento Aham. quanto os outros dois ali, pelo menos, né? Mas ele Sim. tá bem colocado na minha estante, né? Tu colocaria no topo. Eu colocaria no topo até por ser um filme de um outro gênero Mas, pois é. do, Pois do é. Leone, né? Porque eu acho que aqui tá, a carreira dele foi abreviada. Exato. Exato. Até assim, ó, no documentário fala do filme que ele estava começando a produzir, Nossa. que era um filme de Segunda Guerra Mundial, O Cerco de Leningrado, que Imagina. seria uma produção norte-americano-soviética. Ele Imagina. faria gravações em São Petersburgo, né, que na época eu acho que ainda era Petrogrado, Hum. não sei como é que era o nome, né? Mas e aí, né, ele estava já conversando com o Deniro para fazer um papel e tal, e aí outras pessoas ali que trabalhavam com ele falavam, né, não, ele já estava bem empolgado com essa possibilidade e tal, que eles iam passar um frio danado lá na Rússia e tal, né, mas que o filme, né, tinha tudo para sair do papel, Aham. né, só que Nossa. não deu, né. É uma É pena. um filme que nunca veremos, Bah. mas, né, mas eu vou deixar, né? Eu colocaria na primeira, né? Mas assim, se tu acha que estamos bem servidos na primeira, e estamos, né? São Aham. três ótimos filmes também, né? E quiser deixar na segunda, também. Né? Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que ainda pela perfeição formal que eu vejo por um punhado, por uns dólares a mais. Uhum. Mas assim, poderia estar na primeira também. Tá, Poderia estar na primeira, mas acho que eu fecho com Era Uma Vez na América fazendo companhia por um punhado de dólares. tá. Na segunda, Na então. segunda, né? E Tá, aí, infelizmente, ele vai ficar junto com Quando Explode a Vingança, mas daí é porque tem que ficar em algum tá, lugar, né? Senão tá. não. Beleza. É absurdo, assim, olhar por um lado, a gente analisar a carreira de um cineasta que, ok, tem poucos filmes, mas eles têm a trilogia dos dólares, tem Era Uma Vez no Uhum. Oeste e tem Era Uma Vez na América. Então, Uhum. pode ser enxuta, pode ser menor em termos de unidades, assim, mas não é para qualquer cineasta fazer esses filmes.
Vamos deixar então na segunda prateleira, tá? Que o Pode ser. convidado, como eu sempre gosto. O pessoal diz assim: não, tu vai falando e vai convencendo para fazer a tua. Não, aqui não é assim, tá? Então, isso é uma prova, né? Lá do Tarantino, o filme favorito do Tarantino não ficou na primeira prateleira. Que é O o Era uma teu Vez não em ficou? Hollywood, não ficou, né? Ah, pois é. Mas tudo bem, né? Então aqui, eu ainda não é meu filme favorito do Leone, mas eu acho que é um filme de primeira prateleira, inclusive, né? Nesse livro, Os Mil e Um Filmes para Ver Antes de Morrer, tem 3 filmes do Leone, e os 3 filmes são o Era uma Vez no Oeste, o Três Homens em Conflito e E era uma o vez Era uma também. Vez na América. Então, ele tá ali, ele vai ficar na segunda prateleira nossa, mas com um pezinho na primeira, tá? Então, Porque faltou espaço, senão ele ia pra primeira também. Ele e ia a pra gente não primeira. vai roubar mais que a gente roubou aqui, que foi colocar 2 filmes que ele tá lá, né? Que ele nem assina de fato, né? Então, segunda prateleira. Bom, para finalizar, que antes das despedidas, né? Lê para nós aí os 3 que estão na primeira prateleira, Marcos. Estou na primeira prateleira, não necessariamente nessa ordem, porque senão a gente teria que fazer outra mais 20 minutos, mas fica Era uma Vez no Oeste, Três Homens em Conflito e Por uns Dólares a Mais, na prateleira de cima. Viu, Bianca? Essa é pra ti também, tá? Tomara que não tenha errado o filme preferido dela, mas acho que Ó, daí a culpa não é minha, tá? aí eu assumo que foi eu que errei. Na segunda prateleira, Na segunda prateleira, então, nessa ordem, Era uma Vez na América, Por um Punhado de Dólares, e aí Quando Explode a Vingança. e fechando a nossa estante na terceira prateleira, Daquele jeito, né? O Colosso de Rhodes, Os Últimos Dias de Pompeia e Sodoma e Gomorra. muito bem, tá aí a nossa estante, Cinemec, Sérgio Leone. Marcos, primeiro, obrigado por ter aceito o desafio, obrigado por ter gravado novamente a primeira parte aí dos vídeos, né? Infelizmente, às vezes as questões técnicas nos deixam na mão, né? Tu, como trabalha nessa área, tu sabe que tu pode estar sujeito, mas não é para acontecer, viu? Ainda mais tá aqui chegando quase perto das 11 da noite, estamos gravando ainda, né? Mas Mas é com obrigado prazer. mesmo, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pelo convite, espero que o pessoal goste e quando precisar, estamos à disposição. Vamos negociar aí alguma saga de terror, talvez, né? Ou um outro cineasta também, né? O Marcos é um jovem cinéfilo, né? Então, além de trabalhar na área, de pesquisar na área, gosta de ver bons filmes, né? E para nós isso é essencial, né? Aqui nos nossos bate-papos. E entende muito, né, de filme. Então, acho que isso é, é só um ganho que nós temos aqui na construção desses estantes. E você já sabe, né? Deixa aí nos comentários qual é os teus filmes favoritos do Sérgio Leone, né? Já viu algum filme do Sérgio Leone? Também é importante perguntar isso, né? As novas gerações, aí, muitas vezes, não assistiram os filmes do Leone, né? Então, né? Assista, se delicie, aproveite o tempo que tu vai ter em companhia do Leone e do Clint e de outros grandes artistas que estão aí. Curte lá o nosso vídeo, compartilha para os amigos, se inscreva no canal, é importante que você se inscreva também, né, ativar o sininho, aquela coisa toda, né, para ficar atualizado aí. E, né, vamos nos ver numa próxima Estante Cinemec. Como eu sempre digo, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes.